os empresários que se destacam por saber vendas, logicamente eles vão ter mais sucesso. Existe a pessoa que nasceu melhor pro comercial? Cara, cada vez mais o cara quer apertar um botão e acontecer. O empresário que não olhar para a base dele, ele tende a deixar muita grana na mesa. Então, dentro do cenário comercial, o empresário ele tem que fazer a empresa crescer. Não necessariamente a empresa crescer está atrelada a vender mais. Cara, eu quero escrever uma legenda num post. Vou jogar lá no GPT. Você entende que parece que parei de pensar, parei de raciocinar? E a gente tá percebendo que a galera tá cada vez mais preguiçosa para tudo. Se você, dono do negócio, não entende o processo, você não consegue ser esse líder pra esse cara pra ajudar a pessoa a começar a converter mais. E fazer o que tem que ser feito. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. Bater meta. Não existe time que não bata meta. Aí aqui é onde que a maioria dos empresários erra e presta atenção. Você não vai colocar o seu melhor vendedor para liderar o seu time de vendas. Mas e o cara que ele é empresário e ele não tem essa habilidade? Você acha que ele tem que desenvolver ou ele, cara, cada um no seu lugar? Quando o cara tá sumido, uma. Ou ele tá devendo todo mundo, ele tá fudido. Ou ele tá fazendo muita grana. Ou ele tá fazendo muita grana, tá calado. É. Assim, Estamos ao vivo para mais um episódio do PlugoCast. Galerinha, PlugoCast tá voltando com tudo. E hoje inicialmente estou com ele. Põe nele O homem, aqui. a Põe máquina. nele. Fala dele. Ah! Como sempre, presente mais um, menos um aí pra conta. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Esse cara que ele, além de ser bonito, além de ser mentor, além de ser um dos maiores estrategistas em time comercial desse país e quiçá do mundo. Isso é verdade. Posso considerar como um amigo também. Matheus Mata, seja muito bem-vindo, meu Monstro irmão. sagrado. É o primeiro que a gente traz desse segmento assim, né? É o primeiro desse Focado segmento. em vendas, primeiro? comercial e etc. E honra. Inteligência Tá vendo? comercial. Tá vendo? E a galera tá me perguntando, né? Por que esse idiota tá com óculos? Pra ser o estilo, né, cara? O estilo. É o estilo. Foca nele pra gente Simplesmente ver. só pra eu ter lá. um porquê de falar pra vocês. Tirei o óculos. Agora Agora o papo ficou sério. Agora o papo ficou Agora o papo ficou sério. Bora lá, Mata. Cara, isso aqui a gente não tem muito um padrão de conversas. Mas a gente tem alguns rituais, talvez, a gente poderia chamar de rituais, que a gente sabe que a gente chama pra cá empresários, pessoas que fazem negócios e etc. E a gente sabe que a vida dessas pessoas, elas são corridas e a gente é muito grato pelo tempo que ela proporciona pra estar aqui trocando um papo com a gente e etc. E aí a gente já pensou numa maneira de agradecer, né, esse tempo dessa pessoa e preparando Não, que isso, galera. The gift, my friend, the gift. Nossa. Não, um presente especial para você. você já sabia, né? Especial. Hugo- Olha lá, Ah, olha oh. lá a foto. Não. Isso daqui vai ficar... PlugoCast. Que honra. Esse aqui é para você não Que honra. esquecer da gente. Você falar Close assim, em mim cara, aqui, produção. Olha, ó. Eu, inclusive, eu tô sem palavras aqui agora. Pera aí. Eu passei ali agora e acabei de elogiar as canequinhas com o time, porque amanhã vai ter um evento, né? A gente vai participar aqui do treinamento, evento aqui na estrutura do Grupo Plugo. E eu falei, caralho, que massa, isso aqui é uma personalização muito massa. Cara, eu tô muito feliz, acho que é a minha primeira caneca personalizada que eu ganho. E galera, muito obrigado, ficou massa demais. Parabéns pelo cuidado, pelo carinho. E agradecer a presença, não, né? O convite. E eu fui muito bem recepcionado aqui, muito bem recebido por todo mundo do time. E a gente até conversou sobre isso, né? Falou, cara, o mineiro o mineiro é diferente, né, cara? é diferente. É. Vamos aqui A- valorizar isso, né? Tem que valorizar, a gente tava brincando, né? Que a gente só entende que Minas Gerais tem nosso jeitinho quando a gente vai pra fora. Que aí a gente Exato. fala, caralho, velho, a gente de fato tem essa aproximação. Hora que a gente buscou o Mata no aeroporto, e aí a gente veio explicando, né? Cara, isso aqui é Uberlândia, essa aqui é essa Rondon avenida, Pacheco. tem um shopping aqui, tem os negócios e tal. Ele falou, pô, que legal, eu também faço a mesma coisa quando a galera vai em BH. Não, e o Mata ainda, eu vou te dizer, o Mata, ele tem um motorista em BH. Isso, Ele Ah, manda é? buscar a gente, velho. É. Exato. Ué, vou ter que ir pra BH. É porque, assim, a galera que vai em BH, eles têm que fazer outra viagem, né? Eles descem com Por causa de Confins, né?
E eles vão até Belo Horizonte. E aí tem o grande Edgar lá, salve Edgar, vou mandar esse podcast pra ele. Ele que busca todos os nossos convidados, parentes, família. Ele é um motorista, é um querido da família, já carrega a gente e vem lá com pão de queijozinho. Cara, é toda uma experiência. Vamos ter que começar uma a usar isso de exemplo. Uma experiência premium do cara, entendeu? Mas também não vou Desmerecer. aqui. Fui recepcionado com videomaker, segurança, motorista particular de Uberlândia. Entendeu? Isso é um costume bem legal. A gente pode puxar a sardinha pro nosso lado, que Deus foi tão generoso com Minas Gerais. Só que ele falou assim, se eu colocar a praia aqui, vai destoar demais. Pra quê? A galera não vai querer ir pra Santa Catarina só porque é bonito, Ceará, Nordeste, aquelas praias melhores. Não, vou deixar a comida e o melhor povo nesse lugar aqui, do ladinho da praia. Pra não ficar muito distante. Exatamente. Bom demais. E já falando disso, Mata, você que é mineiro, né? Como é que começou? Hoje você já é nomada, eu te conheci vendendo, conheci o Mata, ele me vendendo, Mastermind. E assim, como é que começou essa parte do comercial? Como é que se tornou, como é que o comercial entrou na tua vida e como é que você se tornou hoje uma parte estratégica dentro desse negócio? Como é que foi? Cara, eu já vendia quando novo, nunca fui. Como é que é essa história? Isso é legal, isso é interessante a gente trocar ideias sobre isso. E essa parte comunicativa e comercial, eu sempre tive, sabe? Minha mãe até falava que assim, as crianças no condomínio na época, todas iam de acordo com o que eu já direcionava, então já vendia as ideias desde essa época. A parte comercial, essa até é uma pergunta legal, velho, de contar aqui. Ela começou... meu primeiro trabalho foi na empresa do meu pai. Meu pai tem um comércio, é um comércio bem tradicional, que atende empresas B2B, atende também público geral, tem ponto de venda. E antes de começar a trabalhar de fato no negócio do meu pai me colocou no PDV. Para quem não sabe, PDV é o ponto de venda, é a loja, é o showroom. E dentro dessa época, acho que eu nunca te contei essa história. Eu fiquei 3 semanas, cara, repondo gôndola na loja do meu pai e atendendo a galera. Então é aquele trabalho de reposição mesmo, quando você vai no mercado ou quando você vai comprar alguma coisa, você pede o atendente para te ajudar e te direcionar. E nessa época, eu organizava ali a gôndola no início do dia, no final do dia. Então, eu tinha ali o padrão de organização. Lembro até hoje, eu cuidava das gôndolas, dos Vejas multiuso, Mr. Músculo, aquela parte. E depois eu ficava no salão, né, que a gente chama de salão, na loja, trocando ideia com clientes. Em 3 semanas eu ganhei R$19 em gorjeta. Tipo, eu tinha uma camisa com bolso assim, sabe? Teve uma vez que o cara colocou uma nota de 10, eu lembro até hoje, foram 3 pessoas que me deram gorjeta. Eu ganhei uma nota de 10, uma nota de 5 e 2 notas de 2. Foram 3 pessoas. Porque eu gosto muito de trocar ideia com as pessoas. Gosto muito de conversar. E aí, dentro desse cenário, eu comecei a conversar com as pessoas. E, você não quer levar mais esse produto? Qual que é o seu tipo de piso lá? É porcelanato? Porcelanato, você sabe que tem que usar um produto específico, senão seu chão mancha. Você tem piscina em casa? Também tem piscina em casa também. E a gente utiliza esse produto aqui. Então, desde essa época eu já vinha contando história, trocando ideia. E eu aumentava o ticket médio. Então, o que me diferenciou ali naquela época foi que eu pegava o cliente na porta, dava bom dia depois que eu organizei as minhas gôndolas ali e acompanhava ele sem deixar ele tocar em um produto. E loja, um atendimento assim, não fazia isso com todos, obviamente, né? Porque depende muito do fluxo e do volume que você tem ali na loja no momento. Mas eu acompanhava essa galera e em determinado momento eu ia acompanhando ele até a compra e até o carro para ajudar ele a colocar as compras no carro. E foi esses momentos aí que me deu essa gorjeta, esse valor. Eu lembro até hoje das notas e tal, dos contextos. Eu, não precisa e tal, porque eles não imaginavam que eu era o filho do dono ali. Eu tava ali, prestando meu trabalho. Eu costumo dizer, até fiz uma call com o meu time de one-on-one ontem. De one-on-one não, de all-hands. Pra quem não sabe, all-hands é a call com o time inteiro. Eu falei sobre o zelo, sabe? Tudo que a gente fazer, a gente propôs ser feito com zelo, com carinho, com cuidado. E aí começou nessa parte. Só que eu não fui para a loja do meu pai para fazer essa parte. Eu fui para fazer a parte financeira.
Ia sair uma pessoa do setor financeiro e ia cuidar do contas a pagar na época, conciliação bancária e tudo mais. E foi muito importante até para essa jornada, para me tornar um estrategista, porque naquele momento ali eu vi que eu tinha alguma questão com atendimento e com conversa e com o público. E depois eu fui para a parte financeira, eu fiquei 3 anos, e aí entra o segundo estágio que eu falei assim, cara, realmente essa parte comercial para mim foi muito importante, porque eu fui fazer a parte de office boy. Então eu fazia banco, cartório, prefeitura. Isso você tava com que idade, mano? 17 para 18 anos nessa época. Eu tava ali no ensino médio ali, saindo quando eu formei no ensino médio, meu pai já me colocou nessa jornada. E aí é onde eu descobri que eu tinha outras habilidades da parte comunicativa. E todo mundo conhece o Mata por isso, né? Pô, Mata, não, conheço o Mata, comercial, não sei o quê. Foi onde que eu comecei a usar dessas técnicas de relacionamento mesmo, de rapport, de conexão com as pessoas, para entrar no banco antes do banco abrir e entrar no banco depois que o banco abria. Então fazia amizade com os gerentes, fazia amizade com os caras da guarita ali, os vigias, porque na parte do comércio, né, a gente espera o máximo de dinheiro entrar. Naquela época não tinha Pix, então movimentava muita célula ainda. Então eu tinha que esperar o máximo para levar o dinheiro pro banco. Não conseguia entrar no banco pós-16, cartórios, porra, já sabia as artimanhas. Então isso me deu um know-how, uma experiência muito grande, e também na parte dos processos financeiros para organizar isso. E aí foi acontecendo a vida, a gente teve, eu cuidei de outras unidades da empresa do meu pai, físico, só que a gente estava vivendo uma época de transição de governo, Dilma 2 para Temer, o comércio estava bem fraco, a gente abriu 2 unidades, eu cuidava um pouco dessas unidades, ajudava meu pai, só que a gente abriu em janeiro e fechou em dezembro. Tipo, o comércio estava muito ruim, muito fraco. E aí foi onde eu caí no digital. E no digital, a minha história ela é bem, bem maluca, porque foi igual todo mundo, a maioria que começa. Vai fazer gestão de tráfego, vai fazer social media. Vai trabalhar ali em algum dos setores que tem. Até para aprender. Então, como a gente tinha relacionamento na cidade, a gente acabava tendo ali alguns contratos por relacionamento. Era novidade. Essa época era 2017 ali, sabe? 2016, bem no início. E eu tinha já amigos ganhando dinheiro, velho, com o lançamento, e tenho uma gratidão enorme por 2 deles, que é o Rodolfo Martins e o Murilo Andrade. Na época, esse cara, você tem que ir pro digital, você tem que ir pro digital. Porra. Só que era burrão, tipo assim, leigo. Aí fui pro digital, mais em formato de serviço. Acabei não pegando lançamento e tal. E aí depois eu fiz parte de uma empresa, saindo, né, tipo, onde que eu já era vendedor, então vendia, essa história também é legal. Eu vendia o site pra pessoa, e depois eu vendi uma configuração de Google Meu Negócio. Naquela época, não sei se vocês lembram, mas o Google mandava cartas de incentivo de uso do Google Ads de R$250. Vocês lembram disso? Lembro, quando você criava. Isso. E eu falava com os caras assim, tá, agora você já tem o site e eu já posicionei o seu negócio. Eu te dou R$250 se você fechar comigo uma consultoria para mim criar as primeiras campanhas de search de você. Para você ali, para sua empresa. Olha que louco. Só que olha como é que eu monetizava. Eu vendi o site pro cara, depois eu vendi essa consultoria de Google Meu Negócio, como se fosse um setup de Google Ads, beleza? Então fazia isso. Só que depois, olha que louco, ele precisava de gerenciar esses leads, porque o que acontece com qualquer prestador de serviço? Gera demanda, mas você não tem controle sobre aquilo. Foi nessa época que eu conheci o Pipedrive. Caramba, isso 2017. 2017. E aí eu comecei a indicar. Só que tem um bônus no Pipedrive que você ganha $100 por conta criada, contratada. Então fazia os caras pagar o primeiro mês e eu ganhava mais $100 naquela época. Caramba! Olha que louco. Então eu já monetizava aí. E aí eu fui fazendo uma carteira de clientes, e lógico, como todo e qualquer prestação de serviço, como todo e qualquer cenário de prestação de serviço, você precisa de monetizar o cara mais. O CAC sobre a LTV, ele é necessário. Só que você vai entendendo quem é o seu perfil de cliente ideal, quem não é seu perfil de cliente ideal. Aquele que era o perfil de cliente ideal, eu jogava ele para uma consultoria contínua ali, um treinamento específico de vendas, alguma coisa, algo bem mais básico. E nessa época era muita coisa de forma empírica, não tinha conhecimento. Pô, depois que eu fui ler spin selling, depois que eu fui entender outras coisas. E aí, em 18 para 19, fiquei assim, 18 para 19, e em 19 eu caí numa operação, onde eu tive a oportunidade de participar dessa operação, onde que a gente estruturou um time comercial, saímos de 7 para 54 pessoas no início da pandemia. A pandemia pra gente, a gente não viu a pandemia, porque a gente trabalhou muito, e a gente vendia no WhatsApp, cara. E não tinha, nessa época, ferramentas como tem hoje.
Ferramentas como Clint, CRM. Era manualzão Era e o uma WhatsApp planilha Web. do Excel. Não tinha ManyChat. Não tinha ManyChat. E a gente vendia pra caramba ali. A gente vendia um produto de tributação de bolsa para de IR, né? Imposto de renda para investidor de bolsa. Os cálculos da movimentação dele de bolsa. E aí essa operação para mim foi uma escola. Sou muito grato a ela. Onde que eu validei ali meu primeiro cenário como vendedor mesmo, sabe? Assim, porra, eu criei um time de vendas, eu vi, cara, consigo criar esse processo. E sempre veio da inquietude de falar assim, cara, o comercial já tá em mim, já é uma área que eu gosto, só que não só a área que eu gosto, é a área que tem comissão, então é a área que dá mais dinheiro. Comercial. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho, e eu sou remunerado pelo meu resultado, né? Exatamente. E aí a gente foi entendendo, e essa parte de processo vai lá do financeiro, de sistematização, que eu aprendi muito com meu pai, eu fui criando os processos para comercial, até que eu evoluí, né, de vendedor para criar estruturação de time comercial, seja para vendas no WhatsApp, inside sales. Então hoje a gente tem essa experiência e expertise. Então, contando aí de forma resumida, assim, bem macro do que aconteceu, foi isso. E aí depois caí no digital para montar inside sales. Aí... E como é que começou? Aí beleza, você tava nessa empresa, vocês estavam vendendo num A1 ali no WhatsApp. Cara, Como é que você passou pro nível de eventos, de ser ali um closer mesmo, de call e etc? Porque eu acho que é uma etapa, e até você pode falar um pouquinho que, óbvio, cada mercado tem suas divisões, mas eu acho que é uma etapa natural de qualquer pessoa que quer ir para dentro de vendas no mercado digital, começar meio que como um SDR, sim, depois closer, depois head e ir subindo. Quando que começou, você já era meio que considerado um closer ali? Ou o processo comercial era diferente, porque era um negócio que o cara pegava no início ao final? Como é que era? Nessa empresa que eu trabalhei, a gente teve um cenário bem interessante que a gente fazia venda pelo WhatsApp e eu precisava de trazer as pessoas para ganhar mais horas de trabalho, mais volumetria, mais amostragem para conseguir fazer mais vendas. Então foi ali que eu comecei a treinar já as pessoas para vendas no WhatsApp. E aí a gente fazia em média ali de umas 2.000 vendas por ano no WhatsApp. Caramba, é muito. Tá? A gente tinha uma sazonalidade por causa da época do imposto de renda. E essa sazonalidade ajudava. E era um serviço recorrente, né? Porque imposto de renda é todo ano. Então eu comecei a vender muito ali dentro desse processo, tá? Nesse negócio específico foi onde que eu mudei para São Paulo, onde que eu tive ali uma bagagem mesmo, tive o prazer de aprender com grandes mentores, a empresa investia bastante em educação, tinha uma possibilidade de virar sócio, a empresa acabou indo para um ramo, uma direção, então, algumas situações que eu não concordava tanto, e eu não me saí tão benéfico, né, nessa negociação. E eu optei voltar para o Belo Horizonte e fazer uma transição. E aí nessa transição eu falei, cara, agora é hora de me posicionar, agora é hora de virar empresário. Eu tava intraempreendendo, né? Intraempreendendo dentro de um negócio de outra pessoa e eu não quero correr esse risco e eu não quero abandonar meu time como eu abandonei. Então eu quero criar uma parada minha, eu quero olhar mais para metodologia. E aí foi quando eu voltei para Belo Horizonte para entender mesmo o que eu fazia, como eu fazia. E aí Deus, cara, na minha vida ele eu sou um cara muito abençoado. Ele colocou algumas pessoas muito certas, eu fui fazer essa transição, voltou de novo a parte de vendas. Que aí voltou o Mata Closer. Por quê? Eu não sabia o que eu ia fazer e eu não sabia como eu ia fazer. Você só sabia que era isso e vambora. Vamos, o que vai aparecer aqui, mas eu quero mudar. Isso, eu precisava de mudar. Eu saí da empresa, né? Eu tava com possibilidade de virar sócio, mas não deu. E aí eu falei, cara, agora eu preciso de olhar pra isso. E eu liguei pra um amigo, falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, me ajuda, vamos trocar uma ideia, vamos almoçar. E almoçando, eu falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero muito fomentar mais essa metodologia do que eu fiz. A gente fez quase 20 milhões em vendas no WhatsApp, nessa época, vendendo num A1 no WhatsApp. Não tinha ManyChat, não tinha IA como tem hoje. E aí, quando você fala em metodologizar algo, a venda, ela dá para metodologizar ela ou como é que é? Calma, aí deixa eu só concluir. Essas quase 20 milhões, a gente fez 19 milhões e pouco em 3 anos e meio, quase 4 anos,
já veio dessa sistematização. E eu liguei para um amigo e falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer venda de ticket alto. Pensei em entrar na Prudential, pensei em vender seguro, qualquer coisa que me desse talvez uma comissão alta. Até corretor de imóveis eu pensei em virar. Porque eu falei assim, cara, aí eu consigo ter uma comissão, custear o meu custo de vida, meu padrão de vida, e consigo ir pensando em paralelo. Só que aí as coisas vão acontecendo de uma forma muito louca. Esse amigo virou e falou assim, mano, eu tenho uma pessoa para te conectar. Essa pessoa na época era a Cami. Tava no Henrique Marinho. Na época do início do mercado digital, vender high ticket, vender mentoria, vender produtos mais caros. Então não era comum isso no mercado brasileiro. E aí isso veio... o quê? 2022? 22 para 23 ali. 22 para 23, né? 22 para 23. E aí foi muito louco, cara, porque eu realmente comecei a fazer algumas calls como closer, mas eu peguei uma operação de um brother específico de BH. Eu falei com ele assim, ele falou, mano, tô precisando de um closer, me indicaram você. Em paralelo, esse cara também tava na mentoria na época do Henrique. Bruno Gabarro, o nome dele. A gente ajuda. Foi onde eu comecei a fazer a minha metodologia ali. Então eu falei assim, cara, vou dar uma desacelerada, vou organizar as coisas, mas eu vou entender como que funciona essa parte de inside sales. Eu sempre me olhei muito pro mercado americano e o mercado startup. Mas vamos lá. O formato que vocês vendiam na primeira empresa era totalmente diferente do coisa. Por isso que eu vi uma oportunidade, porque eu ia fazer isso nessa outra empresa. Eu ia criar um time de inside sales. Então já estava com isso na cabeça, porque o nosso próximo passo era vender por call. Porque a gente só vendia por WhatsApp e uma ligação ou outra de follow-up ou negociação. Então já tinha isso, porque eu falei, com essa questão, cara, a gente tem que setorizar. Porque o setor comercial, Gustavo, ele é uma parada muito louca, porque a galera sempre vira e fala assim, não, coloca um vendedor lá e acha que é isso. Coloca um vendedor lá e ele vai vender. E isso me gerava muita ansiedade em relação a vendas, porque, velho, eu preciso entender o que eu preciso fazer para me vender mais. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para conseguir escalar a operação, para conseguir treinar time. Não pode ser algo tão tipo, peguei uma... Como é que eu posso dizer? Simplesmente tá ali atendendo e fazendo venda. Então, nessa parte, eu falei, existe um método, existe alguma coisa. E fui começar a estudar. Eu olho muito mercado lá fora, igual eu falei. Você chegou até aí pros Estados Unidos, não chegou? Não fui. Não chegou, não? Mas eu estudo muito mercado americano com base no funil ampulheta, com base naquele famoso, né, aquele funil que fala da parte de revenue ops, enfim. Fui estudando e fui construindo o time. Comecei fazendo as calls e aí, como sempre, até para validar, eu sou do tipo que, ao validar, eu gosto muito de descer no front para entender. Não quer dizer que eu vou fazer aquilo, mas eu gosto de estar na operação para sentir e entender. Isso foi me dando know-how de como os modos operantes encaixam dentro da usabilidade, né? Então é como se fosse a teoria e a prática. Na prática, a teoria é outra. Mas quando eu tenho tempo ali, barriga do balcão, ali, essa experiência, eu consigo juntar essas duas coisas. E aí foi onde que essas partes elas foram se encaixando. Trouxe um closer, treinei o closer, rampamos. Nessa operação específica, a gente vendeu 1 milhão em menos de 6 meses de mentoria, bem no início. E aí, isso dava... eu não gosto muito de ficar falando em milhões, porque acho que são números, mas em número de transações a gente chegou a fazer, acho que, se eu não me engano, quase 100 vendas nesse período, escalando, né? Então, a gente foi validando ali juntos. O início, até dando treinamento para os meninos, o início daquelas planilhas que vem, tudo isso vem daquela minha época de começar a analisar os dados, isolando tudo. E aí foi onde eu comecei a realmente olhar mais a fundo em relação ao processo. Aí tem uma escola que é a consultoria Falcone, eu gosto muito da metodologia de estudo do professor Falcone, que inclusive é de BH, ele tem uma consultoria. E aí fui vendo o formato dele, trazendo da indústria para essa parte, misturando com venda, olhando o que rola lá fora, fazendo meio que uma batidona ali, uma vitamina disso tudo e traduzindo essa realidade de quão complexa é uma realidade do time comercial, que é a última ponta, que tem muitas variáveis, para essa parte mais processual. E aí isso foi me dando know-how, foi me dando experiência para que eu conseguisse criar outros times. Entrou o cenário de eu fazer venda, aparecer consultorias. E aí, quando você vai fazendo consultoria, você não consegue escalar a consultoria, porque é sua hora, você só tem 24 horas no dia, você tem que dormir, tem que treinar, você tem que viver. Falei, cara, isso aqui não pode. E aí eu conheci um amigo, um grande amigo na época, que é um dos caras que
vende muito. E a gente apareceu um projeto, que é um dos caras muito importantes na minha trajetória, que é o Thiago Guedes, da Antiscola. Da Antiscola. Inclusive tem um evento de encerramento, o The Last Dance, ele assumiu um novo... Ele vai ser CEO de uma do ICL. empresa que chamaram ele, né? Isso, Cara, e o Thiagão manja de parte de gestão. Demais. Ele é um dos caras que eu mais respeito no digital. Inclusive, vou jantar com ele domingo. Logo quando eu chegar em BH, a gente já vai jantar. E o Thiago foi procurar as pessoas no mercado e chegaram no meu nome. O cara que eu mais conheço que faz essa parte para estruturar um time é o Mata. E aí eu chamei um brother, que era o Luca na época. Falei, Luca, vamos pegar essa consultoria junto? Vamos. Você com a parte de script, playbook, venda, e eu com a parte ali de estruturação, tudo aquilo que eu já vinha aplicando. Aí a gente topou, começou. Aí começou a minha empresa. A empresa começou aí, com consultoria. Falei, cara, consultoria não escala, preciso de abrir uma mentoria. Só que ainda o método muito solto, sabe? Tipo, tudo muito de forma empírica, muito natural. Eu sei fazer, eu vou fazer assim e tal, não sei. Criar uma mentoria. Fizemos um webinário ali, público quente que eu tinha no meu Instagram de 1.200 seguidores. Bora. Fizemos umas 6 a 7 vendas. Então tá validado, vamos começar a entregar. Aí começamos a entregar, a mentoria foi escalando. Aí Mentoria em grupo. Mentoria em grupo. Já tinha algumas consultorias individuais. Falei assim, putz, agora já tem a mentoria. Vamos pegar uma terceirização. Aí pegar uma terceirização, porque são formas diferentes. A forma de você aplicar, o comercial, ele é... Não só o comercial, mas qualquer área. A forma de você ensinar é a forma diferente da pessoa fazer ela fazer, que é diferente da forma dela aprender. Uma coisa é ela fazer, outra coisa é ela aprender. E eu fui entendendo esses formatos, por isso que eu vou usando muita analogia, vou trazendo bastante frame para conseguir fazer com que as pessoas condensem as informações. Eu já até usei um termo errado aqui, né? Enquanto tem bambu, não tem flecha, tem bambu. Então, vou usando dessas analogias, desses contextos, para a gente conseguir fragmentar mais e entender essas variáveis que pegam no comercial. Aí eu comecei, de fato, a virar especialista nisso. Eu já bati... a gente tem vários projetos que a gente atua hoje como consultor, como conselheiro. E aí, nesses projetos, eu vou atuando e direcionando a galera. Fizemos aí mais de 100 mentorados. É uma mentoria bem enxuta, porque eu falo de um tema mais denso, nem tenho interesse em escalar, porque é, de fato, para quem gosta de inteligência comercial. Sim. E eu fui entendendo a relação do comercial com o LTV. A importância disso. E eu fui criando o termo inteligência comercial. Cara, você tem inteligência comercial, você não depende só de tráfego. Então, um dos projetos que a gente atua, em um dos meses a gente bateu 60% das vendas de lead de 2024, porque a gente lançou um produto específico e eu tinha essa base muito rica e eu consigo fazer a conexão e a oferta certa para o lead certo. Quando a gente fala de vendas high tickets, vendas de valor agregado maior, eu posso ter essa personalização de chegar e fazer um pitch, segmentar uma lista e fazer uma oferta para aquela lista. Agora, quando eu falo de volume, igual lançamento, quando a gente atua de outro formato, aí você tem outras estratégias. Vai usar a API oficial e aí vou condensando e ainda está vivo. Espero isso poder virar um livro, talvez, poder virar uma metodologia de fato, uma metodologia, né? Talvez alguma matéria ou disciplina, não sei, pós-graduação. Ainda estou condensando isso. O documento ainda está vivo, mas a gente já está trabalhando nesse método. E hoje já tem muita coisa já validada. Ele ainda está sendo moldado ali. E você falou, principalmente, você estava citando sobre... Cara, eu pego algumas referências gringas, tem pessoas que estão no mercado que são muito da hora, fui juntando certas coisas, adquiri o meu know-how da prática desde a época que eu estava lá no galpão e etc. E a gente vem criando essa metodologia. Hoje você... imagine que há 5, 6 anos atrás a gente podia falar que o digital era uma novidade. Sim. Vamos dizer assim. Hoje, cara, todo mundo já sabe, né? O digital é a realidade, a vida funciona dessa forma. Não tem como voltar. Já não é segmentado, né? Já tá tudo junto. Depois da pandemia, principalmente. Já não tem mais, tipo, é o mercado. Cara, é o mercado, é esse. Você sente que a galera ainda... dentro do comercial, porque a maneira de vender provavelmente mudou, né? Sim. Por causa das tecnologias, de tudo mais, inteligência artificial. Você sente que existem muitas empresas que não estão conseguindo se adaptar a isso?
Cara, mas é o famoso que eu brinco, eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Aquela que, tipo, cara, mas meu comercial funciona há 20 anos dessa forma e não sei o que e tal. Por quê? Pra quem tá nos escutando, e se você está nos escutando nesse momento, já deixa seu like aí pra gente. Mas pra quem tá escutando, entender que, tipo, quando a gente fala sobre inteligência em vendas, não é só numa venda de infoproduto, de mentoria. É uma inteligência em vendas em geral, que hoje você trabalha com empresas do físico e etc. O que você vê essa diferença? Teve diferença? Você acha que a galera tá conseguindo se adaptar? Tá sambando nessa parte? Como é que você vê disso? Existe uma desinformação muito grande que a gente vai ter que combater essa desinformação. E a galera precisa entender que vendas dá trabalho. Vendas é um cenário muito cruel. Então você tem um vendedor atendente, que é diferente do vendedor mesmo. Aquele cara que vai ajudar a pessoa sair do ponto A, entender por que ela precisa do ponto B, e o seu produto, solução ou serviço é a ponte para esses dois pontos. Então existe essa resistência não só em empresários e empresas, mas também no time de vendas. E aí, para você construir e quebrar isso, você vai ter que vir com metodologia, você vai ter que vir com personalização. E aí, de fato, dá trabalho. E a gente está percebendo que a galera está cada vez mais preguiçosa para tudo. Lógico que hoje você tem automação. Hoje o que eu faço, que se eu tivesse essa tecnologia, eu tinha feito muito mais no passado. Isso vem para ajudar. Então, essa resistência, ela é geral. Ela é do time, ela é da empresa e também do empresário. O empresário que não olhar para a base dele, e aí, independente do negócio, seja um negócio local, seja um negócio de educação, um negócio online, e-commerce, se ele não entender, se ele olhar para a base de leads dele, a base de clientes dele, e ele não entender os pontos que ele tem forte, onde que ele pode ganhar, onde que ele pode perder, onde que ele mais perde, onde que ele tem possibilidades, onde que ele tem segmentação de lista, ele tende a deixar muita grana na mesa, porque a relação sobre CAC e LTV ela só tende a aumentar para todos os mercados. Lógico que tem alguns mercados que tem oceano azul, que depois tem algumas peculiaridades de cada coisa, mas toda e qualquer venda ela tende a ficar mais cara. Ela Sim. tende a ficar... o mercado ele tende a se sofisticar, que foi o que aconteceu em todos os mercados, principalmente com a vinda de tecnologia e também a vinda da inteligência artificial. Então essa resistência ela é muito forte. E falando bem, imagine que assim, estamos falando de empresários que precisam se modernizar, vamos dizer assim, que é modernizar, cara, se adaptar à realidade, às realidades da internet, da IA, que agora é o outro que fala, IA é o futuro, velho, já tá se tornando de fato como a internet é a realidade. Mas, cara, e é muito complicado porque, assim, quem tem uma facilidade de comunicação, cara, é muito mais fácil, porque, assim, existe a parada da venda de metodologia, existe uma parada de venda que é meio que você pegou o feeling da coisa e você tem uma habilidade de comunicar. Tanto que quando eu trabalhava no agro, a galera era muito receosa sobre treinamento de vendas. Porque chegava o cara para falar sobre treinamento de vendas, e aí o cara falava assim, mas eu já faço tudo isso. Só que ele fazia sem saber, entendeu? Do rapport, do negócio, etc. Ou seja, esse cara era um cara que ele tinha uma habilidade de comunicação e intrinsecamente ele foi absorvendo essa habilidade. Show de bola. Pra gente que nasceu com essa habilidade de comunicação, vamos dizer assim, é mais fácil. Mas e o cara que ele é empresário e ele não tem essa habilidade? Entendeu? Você acha que ele tem que desenvolver ou ele, cara, cada um no seu lugar, é melhor você terceirizar, é melhor você ver o que é a tua imagem, por quê? Eu sempre penso isso porque eu também olho e falo assim, cara, mas é fácil. No sentido de comunicar, pô, é seu produto e etc. Mas quanto mais a gente conversa com outros empresários, a gente vê que é um perfil que tem alguns que, cara, são mais retraídos, não tem essa habilidade toda de negociação, de comercial e etc. O que você vê, cara? Que o cara, não, velho, você é obrigado e é isso e o pau tora. Vamos lá. O papel do empresário é gerir a empresa. Gerir o negócio. Ponto. Beleza? Se gerir o negócio é descer pro chão de fábrica ou é para fazer venda, ele tem que conseguir fazer isso. Depende. Os empresários que se destacam por saber vendas, logicamente eles vão ter mais sucesso. Então, não é à toa que você vai ver aí Rony Mesler da Reserva, Flávio Augusto, Adib,
É Thales Gomes, Alfredo, todos esses caras que entendem de vendas, eles vão vender mais porque eles são vendedores. O empresário, ele é um vendedor. Todo mundo é um vendedor. Desde o médico, todas as profissões, eles vendem alguma coisa. Então, os empresários, eles precisam de entender que a hora deles não é feita para vender. Não que eles não estejam envolvidos no processo de venda, não que eles não saibam, não ajudem a estruturar ou a contribuir com o processo, com o setor comercial, com o setor de vendas ou setor de aquisição. Mas não é o papel dele ficar em cima dessa cadeira. O papel dele é formar uma nova liderança e aí vai buscando ajuda, seja você me contratando para te ajudar a estruturar um time comercial, seja você buscando um outro mentor, um outro especialista, um consultor, um advisor, qualquer coisa que seja, o papel dele é trazer as pessoas certas, é contratar, igual você falou. Não nasce uma criança na maternidade e o médico fala assim, essa criança aqui é vendedora. Não existe isso. Isso você vai saber quais são os perfis, as cadeiras e que você precisa colocar. E a venda não tem que ficar com o empresário. Eu falo isso porque eu sou um excelente vendedor, só que na medida que eu me tornei empresário, você vai perdendo, acho que você vai entender o que eu tô falando, sabe? Você não tem processo, tem filho, você vai fazendo de forma natural, você não tem framework. Para o time de venda, tudo isso é necessário, porque o empresário, o especialista, ele tem a necessidade, ele já tem a habilidade, já tem a naturalidade de falar do produto, solução e serviço que ele tem. Logicamente, ele vai vender mais. Naturalmente. Só que ele não tem que ficar nessa cadeira. Não quer dizer que ele vai largar uma coisa aqui, com relação a SDR, relação a close, porque que é o negócio? A gente percebe que às vezes fica parecendo que a gente sempre quer colocar o que eu chamo de regras o cara que é ruim no comercial para SDR. Existe alguma forma desse SDR se consagrar nessa área ou naturalmente ele vira um closer, tem como ele ganhar dinheiro nessa área? Como é que funciona esse processo para tirar ele do SDR ou manter ele lá, para não ficar essa sensação de o cara que é ruim ele vai para SDR e deixa o bom ser closer? Como é que funciona isso na sua cabeça? Me explica melhor isso. A empresa, para crescer, ela tem que vender mais. Mas não, ele tem que conseguir fazer com que os outros setores consigam atender a demanda. Aí faz sentido. Então, se o empresário ele tá só olhando para vendas, ele vai só vender. E ele vai bater num teto. E esse teto é o que acontece com muitas das vezes das empresas. Igual a gente estava almoçando hoje, falou assim, aquele cara já tem uns quantos milhões na conta. Por muitas das vezes por comodidade, tá tudo bem, porra, já bati minha meta, já tenho meu patrimônio, eu já não preciso mais. Suave, tranquilo. Mas, se você quiser crescer o negócio, tem diversas formas, você vai precisar de crescer a empresa. E até porque, às vezes, e isso é normal de empresa em expansão, principalmente quando o líder é bom comercial, que ele fecha muito negócio, mas a empresa não está estruturada o suficiente para atender as demandas, entendeu? Então tem também uma preocupação com os processos internos de, cara, como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser Vou te dar esse frame. Primeira coisa que ele vai fazer é olhar para o pré-venda dele. Ele olhou para o pré-venda, entendeu como que ele coloca mais cliente na fase de negociação e de vendas, aí ele vai trazer um bom vendedor, porque ele já está vendendo. Depois que ele fez isso, que ele achou um bom vendedor, aí ele vai olhar para a operação rodando entre pré-vendas e vendas. Cara, vai bater uma taxa de passagem ali padrão e uma conversão padrão. Quando você fala desse processo de pré-venda, obviamente antes de venda, mas quando começa esse processo, na sua opinião, assim? Desde o marketing, aí vai depender de inúmeros cenários. Se ele for um negócio físico, desde a visita do cliente no estabelecimento dele, se for no então digital. Ele tem que mapear tudo isso. No caso dele, ele tem que mapear. Teoricamente já está mapeado. Igual ele falou, tá de forma empírica, tá de forma muito orgânica, a pessoa já chega no WhatsApp, ela já chega na loja. Ele tem que criar um framework para poder passar. Ele tem que ter um mínimo de entendimento daquilo, porque é o mais importante, que ele vai entender a taxa de passagem. E é uma métrica que eu falo muito, a taxa de passagem é com as pessoas eu vou perdendo ao longo da minha jornada comercial. Ele fez isso, achou um pré-vendas, achou um bom vendedor, aí é onde que acontecem os maiores erros. E isso é um ponto, percebe-se que eu não falei trazer primeiro um vendedor, trazer um bom pré-vendas. Porque o pré-vendas vai garantir um menor volume de uma melhor qualidade de negociação. Ela vai otimizar o tempo que é o dele. O tempo do vendedor que é mais caro, vamos dizer. No caso assim. dele, que é o vendedor, que é o empresário. Que é o que eu fiz nos meus negócios, que a gente fez todo o cenário. Depois, aí aqui é onde que a maioria dos empresários erra e presta atenção. Você não vai colocar o seu melhor vendedor para liderar o seu time de vendas.
E eu já cometi esse erro várias vezes. O seu melhor vendedor vai continuar vendendo. E aí você vai trazer uma pessoa de vendas, de time, de pessoas, para gerir esse mini squad de 2 pessoas. Aí você vai entender, eu tenho mais demanda ou menos demanda? Se eu tenho mais demanda, eu vou trazer mais pré-vendas e vou qualificar mais e vou trazer mais um closer. Ou eu tenho menos demanda, eu vou trazer mais um pré-vendas e vou manter o mesmo closer. E aí você vem construindo e ganhando musculatura no setor comercial. E aí você vai ter um líder operacional. É o cara que bate o bumbo. Essa é a peça mais importante do comercial de qualquer empresa. Não é o vendedor. É a pessoa que vai conseguir dar mais tempo para o empresário. Eu tenho uma dúvida, Mata. E qual é o perfil no sentido de... Ele é um cara mais motivacional, ele é um cara mais analítico, é o cara que vai olhar números, ele é um cara mais... Porque tem um cara meio motivacional, tem um cara muito rígido, cara, é isso aqui, é aquele meu pé no saco, que ele é importante, e geralmente gestores, quando a gente pega gestão de projetos, gestão... Cara, eu gosto desse cara, esse cara é chato mesmo, no sentido... Rígido, qual que é o perfil desse head? Não vamos chamar ele de um head ainda, vamos chamar ele de um gerente. Beleza? Vamos fazer uma analogia com a loja de roupa. Você não já foi numa loja de roupa que o cara, ele tá sempre atento na caixa do sapato e tal, organizando, trocando manequim e tal? Ele também vende, só que ele é o gerente. Pegou a visão? Entendi. O papel dele, ele faz o papel de venda, mas o papel dele tá mais no organizacional ali. Isso, ele vai olhar de cima. Então, logicamente, esse perfil ele vai ter que ter um quesinho de analítico ali, um pouquinho aguçado. Só que ele tem que ser uma pessoa que sabe lidar com pessoas e que gosta de fazer isso, porque a gente sabe que é complexo a gente lidar com o ser humano. Seja... Bastante. É complexo. Então ele tem que ter essa habilidade. Então, por exemplo, quando eu assumi esse time, porque a gente saiu aí de 7 para 54 pessoas, não no comercial, nosso comercial vai ter umas 8 pessoas, 9 pessoas, eu já tinha esse feeling, esse tato. A liderança, ela é muito inata. Eu vi um Reels de uma criancinha na luta, direcionando o amigo dele para dar um ipom no outro e comemorando junto. Aí o Stories o Reels era assim, aqui nasce um líder. O líder ele já é inato das pessoas. Não que as pessoas não possam se desenvolver, mas esse tato, esse feeling. Então eu colocaria um pouquinho de analítico, essa questão do tato com pessoas e fazer o que tem que ser feito. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. Bater meta. Não existe time que não bata meta. Só que aí eu tenho uma analogia que eu falo que é o time comercial, ele é como se fosse você... como é que eu posso dizer? Como é que eu falo? Como se você fosse reformar um apartamento com vários focos de incêndio. O que é a reforma do apartamento? A melhoria contínua dos processos da operação. E o foco de incêndio é você bater a meta. Porque se você não bate a meta, sua casa queima e você morre queimado. É a mesma coisa. Então ele tem que saber equilibrar isso. O que ajuda muito bem esse cara com a capacidade analítica a determinar ordem de prioridade e ordem de execução. A partir desse momento que você tem essa figura no time, o empresário já vai olhar para as outras áreas e não vai olhar para vendas. Ele vai ter a liberdade de fazer o negócio dele realmente expandir. Porque vendas já não é mais um problema. Então essa é a linha lógica do que eu vejo em construção de time. Você vai trazer um pré-vendas, você vai fazer as calls, você vai trazer uma liderança. Essa liderança vai ser uma liderança, no primeiro momento, gerencial. Por que eu diferencio uma cadeira de gerência, coordenador, supervisor, de uma cadeira de head ou diretor? Esse cadeira de diretor ele tem que ter habilidade de saber conversar com o financeiro para brigar com o financeiro no bom sentido, de arrumar a melhor forma de pagamento, saber quando a gente vende uma vendinha lá que o financeiro fica puto, saber defender o time comercial. Ele vai ter que saber de logística para lidar com a logística em relação a frete, em relação a toda essa questão que envolve o entregável. Ele vai ter que falar com o time de produto, com o time de operação. Então, isso é uma outra habilidade que não necessariamente o líder operacional vai ter em relação a essas outras áreas. Então, ele vai conversar com a parte horizontal do organograma da empresa. Então, ele tem essa habilidade e, além de saber lidar com a presidência, com a diretoria, com o dono da empresa. E Mata, você estava falando aí sobre treinamento, sobre perfil. Eu lembro quando... Time que não treina não vende. E eu lembro quando... Isso é boa.
E eu lembro quando a gente teve com o teu time pra arrumar um closer, até num projeto que foi descontinuado aqui, enfim. Mas eu lembro que eles analisavam muito o perfil da galera. Comportamental, assim, vamos dizer. E tipo, eles mandavam, velho, é da hora o negócio que eles mandam lá. Tem um doczinho meio. Tipo, aí eles mandam todo um perfil meio comportamental mesmo, do que são as características, o que poderia desenvolver e etc. E aí visando uma parada de, tipo, existe a pessoa que nasceu melhor pro comercial? Porque, tá, tudo bem, ao mesmo tempo que eu acho que é treinável, eu tenho minha dúvida, cara, se é treinável, entendeu? Vou te contar uma história. Quem nunca teve um amigo que a gente já falou assim, cara, aquele cara ali seria um jogador de futebol profissional. Que tem um talento. Nossa, mas ele não tem a disciplina. A cachaça, ele não foi jogador por causa de cachaça. Todo mundo conhece um. CR7 Neymar. Ó, no seu time comercial, prefiram um CR7 do que um Neymar. Tá vendo? Já é um corte. Por isso que o CR7 ganhou bola de ouro e o Neymar não. Então, por que eu tô dizendo em relação a isso? Se você nasce com habilidade de comunicação, de relação com pessoas, nada supera um vendedor disciplinado, um time comercial com um processo redondo e estruturado. Então, o principal ponto que a gente tem que organizar, o principal ponto que a gente tem que fazer é saber que nada supera o poder da consistência no processo comercial. Então, o cara pode ser um ruim, mas se ele for um ruim esforçado, ele vai se tornar um cara mediano, depois vai se tornar um cara acima da média. Isso é uma ótima pergunta mesmo na parte comercial e não existe regra para nada, né? Por que a pessoa entra como pré-venda? Porque é uma cadeira de entrada. É uma cadeira de entrada. Não necessariamente é uma cadeira que ela vai, realmente a pessoa vai sempre, vai aposentar como SDR. Porque é natural que ele se desenvolva e se ele se torne um closer. Eu já vi pessoas em grandes operações gostar do que ele tem de agenda, gostar do formato de vida que ele tem por aquele momento e ser um SDR sênior e para ele tá tudo bem. Só que para um processo de vendas mais complexo. Então, às vezes, o que é comum? Ele se tornar um bom pré-vendas, mas ele evoluir de mercado ou de empresa para um produto mais sofisticado. Então, é mais raro. Só que o caminho natural dele se tornar, ele sair de vendas, de pré-vendas e para vendas. E qual que é a tua visão, Mata? Como é que o time de vendas trabalha com um time de CS, por exemplo? Porque, cara, beleza, vendi. Pra eu fazer, voltando àquilo que você falou lá atrás, né? Que é tipo, cara, a gente conseguiu fazer tanto com uma base que a gente já tinha. Uhum. Só que pra eu fazer tanto com a base que a gente já tinha, cara, meu time de CS tem que estar bem alinhado. Uhum. Porque senão a experiência do meu cliente lá dentro, seja de uma mentoria, seja de um produto, ou seja de serviço, de qualquer coisa, se ela não estiver muito bem organizada, como é que o meu comercial vai vender depois? O que acontece? Olha que louco isso. O processo de CS, ele começa no comercial. E muitos setores comerciais já estão absorvendo algumas tarefas e funções do CS, que aí é a famosa venda de carteira. Então, a nossa metodologia fala muito sobre isso. A gente fala sobre Revenue Operation. Então, RevOps, que é o mercado americano criou, que é o funil ampulheta. E é o que a gente faz. Por quê? Toda compra que o cliente me fez, dentro do nosso CRM, é gerado um outro negócio. O que é uma outra oportunidade para eu vender um outro produto para esse cliente. A não ser que o meu produto seja de ponto final. Exemplo, eu tenho uma cliente, a Gabi, que ela vende uma parte para estruturação da obra. Então, se é um cliente que está construindo uma casa para ele, teoricamente ela vai vender para aquele cara só uma vez, porque ele está construindo a casa dele. Só que se é um cliente empresário do construtor ou empreiteiro, ela pode vender várias vezes para ele.
Então percebe-se que a sementinha, essa inteligência comercial, tanto do time de operação, de produto, de CS, ela nasce das informações que vem do comercial. Mas quando você fala que está internalizando, vamos dizer isso, dentro do comercial, é com outra pessoa, né? Quando a gente fala de receita, sim, pode ser eles chamam de farm, né? Tem uma pessoa para ciclar a base. Essa pessoa pode realizar o processo de venda ou pode gerar uma levantada de mão para o vendedor entrar em vendas novamente. Ou você pode ter desenhado muito bem uma estratégia comercial, uma inteligência comercial, em determinado momento momento dentro da jornada de compra, da jornada de entrega dele, você ofertar um novo produto, solução ou serviço. É natural isso. Só que isso precisa ser desenhado muito bem e muitas das vezes isso acontece no segundo ou no terceiro ano de empresa, que é quando a empresa já está mais madura, que ela já tem um perfil de cliente definido, que ela já teve alguns pontos. Quando a gente fala desse tipo de situação, a gente fala de receita. Revenue é receita. Quando a gente fala de receita, a gente tem uma interseção entre 3 bolinhas: marketing, comercial e produto. Essas 3 áreas comunicando formam a parte de receita, que é onde o mercado brasileiro ainda é um bebê. Ele está engatinhando, são poucas empresas que fazem isso muito bem, onde que ela consegue fazer com que o cliente compre mais vezes, ele compre mais produtos, porque você já vendeu para esse cliente. É muito mais fácil vender para ele do que você trazer um novo cliente para vender para essa base. E então, você acha que isso tá mudando, cara? Porque aquilo que a gente falou, tá cada vez mais caro vender independente, velho, do que você estiver vendendo, seja produto físico, seja serviço, seja infoproduto, mentorias, enfim. Tá cada vez mais difícil, porque tá tudo muito mais caro, né? A mídia tá cara. A mídia tá cara. E aí você vê essa mudança das pessoas do preocupar com isso, ou você ainda fala, cara, não, as pessoas ainda estão zero importando com isso e estão no venda da primeira, entendeu? Olha, eu acredito ainda que o mercado é muito júnior. A gente vê pouco, né? A gente vê poucas pessoas interessando em fazer um LTV de honesto. As empresas que manjam de comercial e que olham para isso, elas são top de categoria. Elas são entre os top 5 do mercado delas. E eu não tô... Assim, vai ficar cada vez mais difícil pro empresário vender, e o empresário ele tem que entender isso, a não ser que ele tenha audiência, que ele seja uma Virgínia, que ele seja o Renato Criani, que ele tenha audiência, que se ele tem audiência, ele consegue vender o que ele quiser. Para quem não tem audiência, é necessário você começar a construir inteligência comercial hoje. Porque se você não começar a construir inteligência comercial hoje e o seu concorrente começar a construir inteligência comercial, ele vai ter uma questão que você não vai conseguir pegar ele pelo tempo. Pela questão de... ele começou a coletar informação antes. E tem coisa que o dinheiro não compra, que é a base, é o histórico. É a maturidade. Então, por isso que eu vejo que as empresas estão muito júniores ainda nisso. Elas estão... não tem inteligência comercial, não tem o CRM, mistura as informações por também desinformação, igual eu falei no início da nossa gravação. As pessoas estão cada vez... elas fazem de forma empírica, às vezes não olha para o comercial e não dá a devida importância. Nossa, eu vou contratar um comercial. Cara, o setor comercial é o setor mais barato da empresa, porque se ele não estiver dando resultado, você vai demitir, vai contratar outro. Ele tem que, no mínimo, se pagar e, no mínimo, te entregar ali vezes 5, vezes 10. Então, dá para você fazer isso, mas as empresas, elas estão deixando isso para segundo plano. Muitas das vezes por já ter uma base consolidada de cliente, por já vender. Só que a gente não pode ficar refém de nada, né? A gente não pode ficar refém. A gente viu a pandemia aí, muitas empresas fecharam e quebraram. Logicamente, é um fator... momento, né? É algo que a gente não controla, mas tem outros cenários do mercado, como se o WhatsApp cai, a gente vê o tanto de prejuízo que gera no mercado. Isso. A gente começa a perceber uma certa dependência do Facebook e do algoritmo, então, do Meta, né? Então a gente tem temos essa consciência, só que a galera não age. E não age também por, às vezes, zona de conforto, ou... Principalmente na galera do infoproduto, né? A galera tem muito preguiça de fazer um processo comercial, porque como gera muito lead e vende e tá tudo bem, o LTV deixa pra depois. Depois a gente vê como é que fica o comercial e tal. Mas era muito fácil vender no digital, né? Então. Agora tá ficando mais caro. E aproveitando que a gente entrou no assunto digital... O digital no sentido... Info, você fala? No sentido info, o Mata é um cara que, né...
ele conhece, ele está nas movimentações de grandes players e etc. E, cara, tá numa onda muito louca, né? De que o infoproduto vai acabar. Nossa. E que alguma coisa assim, e etc. A gente até falou no antigo podcast que, assim, cara, hoje, de fato, é muito mais difícil vender, igual a gente estava falando aqui também, que é muito mais difícil vender do que antigamente. Até porque é informação, né? Antigamente não tinha informação, os infoprodutos veio para dar informação. Tanto o nível de consciência da galera quanto o custo de mídia mesmo. Então, também, os dois cenários. E eu falo assim, cara, em 2018, 2019, pô, você não precisava ser um cara muito bom no digital, você precisava ser um cara do digital. Você precisava ser um cara que fazer dinheiro, entendeu? Só podia fazer. Só precisava aparecer. Hoje já é mais difícil. Sim. Entendeu? O que você tá vendo nessa movimentação, cara? O que você vê dessa parada pensando em info/mentoria? No mercado educacional online, entendeu? Olha, vejo uma sofisticação de mercado muito grande. Vejo crescendo muito poucos players. Então acho que pode ter assim. Você lembra de um player? Assim, caralho, a gente tava falando hoje do Rafa. Assim, que vem algumas pessoas que falam mais pro topo de funil. Sim. Mas não tá vindo. O mercado não cresce na velocidade que a gente precisa. E por inúmeros fatores. A gente não vou saber falar. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu acho que tem uma disrupção muito, muito forte acontecendo, principalmente no mercado de educação com a parte de agente. Porque, por exemplo, antigamente, tudo que a gente ensina, teoricamente, já está no ChatGPT, galera. Já estava no Google. Provavelmente não estava no YouTube com o vídeo. Agora provavelmente vai estar. Mas a IA, ela consegue condensar isso tudo muito fácil. Muito fácil. Agora, o que está acontecendo que eu vejo? O tete-a-tete não vai acabar. E a gente vê eventos presenciais aumentando, a gente vê esse formato de aprendizagem também, ele vai sofrer uma alteração. Por exemplo, tem aquele aplicativo do Duolingo. Aquilo ali é um formato da educação. Uhum. Só que se a gente fosse falar nessa parte da educação do digital, ela vem do nosso problema educacional do nosso país. Sim. Ela vem... Que é fraco. Que é fraco. Então, se eu tenho um sistema de ensino fraco, se torna cada vez mais também difícil eu fazer um mercado educacional forte. Por quê? As pessoas já estão sendo doutrinadas há anos a muitas coisas. Então, eu vejo que é um desafio. Eu não me arrisco a dizer o que vai acontecer. Eu vejo que a IA vem para ajudar e catalisar. E as pessoas estão ficando mais preguiçosas. E também a capacidade analítica das pessoas estão diminuindo. Igual você falou na nossa análise que a gente faz em relação, a gente contrata, né? A gente tem um serviço de headhunter para comercial especificamente ou para área de aquisição. E a gente percebe que a galera tá, tipo assim, muito A, B, sabe? Tipo, não consegue fazer conexões em alguns pontos. Cara, eu me senti... a gente começou, acho que a gente até trocou ideia disso, tá? Eu comecei a me sentir meio preguiçoso, cara. Que veio, o GPT veio, todo mundo naquela loucura, vamos usar, e volta a dizer, tem que usar. Tem que usar. É impossível você rodar uma operação hoje, você não usa Cloud, GPT, Manos e todas as companhias lá. Só que eu comecei a me pegar, tipo assim, cara, eu quero escrever uma legenda num post. Vou jogar lá no GPT. Cara, porra, você entende que parece que parei de pensar, parei de raciocinar? Tipo, cara, o que eu quero transmitir de fato aqui? Exato. E por quê? Porque pro GPT de fato me dar algo legal, eu tenho que colocar muitas informações nele. E se eu tô colocando essas informações, eu já consigo fazer. Aí que tá o ponto que eu vejo que é uma lacuna que vai acontecer. Por isso que eu acho que o mercado digital, ele vai sofrer, vai ter alteração. Só que para você dar um prompt, você tem que saber fazer as perguntas. Exato. E como as pessoas estão com a capacidade analítica cada vez mais prejudicada, elas não vão saber fazer as perguntas. Então, logicamente, elas vão ter que ir atrás de um mentor, um infoprodutor, para ensinar elas a fazer as perguntas do ou GPT. Comprar o infoproduto dela, entendeu? Tipo assim. Então, eu vejo que e tá tudo bem, então, mas vai ter uma mudança. Por exemplo, você não vai ter um curso para o cara explicar uma coisa, um beabá básico. Ou pode ser que seja tão básico que a galera vai querer fazer porque é do cara fulano de tal. Ou de vez um curso ter, sei lá, 1 milhão de horas, ele vai ter, sei lá, 5 horas.
Entendi. Vai ser uma parada mais direta. Eu vejo essa movimentação muito grande, viu? Até vi que o Fint estava lá no Cadu, no Vegas, esse final de semana. E eu vi ele falando sobre negócios que têm SaaS, ou softwares, ou inteligências artificiais, junto com uma parada de educação. E eu já vi essa movimentação. Esse ano a gente fez um lançamento que a gente colocou como um dos entregáveis à inteligência artificial no meio da educação. Eu acho que vem para dar uma mesclada, sabe? Do tipo, vai virar uma coisa. Vai virar uma coisa só. Vou dar um exemplo, tá? Eu atendi um cliente, eles ensinam a importar da China, beleza? E eles estão em Santos. Só que, porra, um puta produto, né? Quem que é aqueles? Depois eu te falo, porque tem alguns clientes, que a gente acaba não falando. Tá em Santos e tal, pô, operação gigantesca, um tanto de vendedor, acho que eles tinham uns 20 pré-vendas, pra você ter ideia. Caramba. Tanto que eu cheguei pra fazer a call com eles já tinha um processo muito amarrado, e aí difere muito de ferramenta para ferramenta, tem coisas que você não consegue ajudar tanto e tal. Não tava dentro do meu ICP, consegui contribuir, trouxe ideias, lógico. Foi uma consultoria pontual. E aí, olha o que eu descobri depois. Depois eu precisei chamar ela, porque é um dos projetos que a gente tá querendo importar alguns produtos. E aí eu fui... Pô, ela era minha referência, eu sempre priorizo minha base de clientes, então tento contratar de quem é meu cliente para fortalecer o ecossistema. E aí eu descobri que eles eram também despachante aduaneiro, fazia todos os trâmites e ele ganhava dinheiro. Então ele ensina o cara a importar, porque ele vai vender mais o serviço dele. Igual a gente também vem com uma mudança assim, né? De ensinar o cara a vender e trazer os produtos. Sim, de ser a fonte fornecedora dele. E uma parada muito louca também, que a gente vem tentando fazer ao máximo aqui, que é, cara, cada vez mais o cara quer apertar um botão e acontecer a parada. E aí a gente vem criando várias situações dentro do nosso speech, dentro do nosso produto, pra causar essa sensação pro cara de que, cara, igual essa parte de Reels, tudo muito rápido, tudo muito clique, acontece, etc e tal, que é o que o Fint também vem fazendo com aquele Furion dele lá, que meio que você vai fazer tudo de perpétuo, de DR, automático, VSL, funil. O cara quer isso, cara. Só que ao mesmo tempo que o cara quer isso, a gente ainda não consegue criar algo que você clica e acontece. Então, muita coisa, experiência presencial, o tanto de evento que a gente já foi esse ano, junto, e o tanto de gente que tá vendendo evento presencial pra dar essa experiência a mais pro cara de não só ficar no lance de estudar. A galera não tá querendo ver mais curso longo, a gente já percebeu isso. Sim. Tem que enxugar, tem que entregar uma outra experiência. Os low ticket veio assim, por quê? Porque o low ticket é 3 aulas. O low ticket é um material, o cara quer ver rápido, o cara quer clicar, acontecer e tal, enfim. E aí, não sei se isso prejudica muito o comercial de uma forma geral. Ou não, ajuda. Eu acho que não. O presencial é bom pro comercial, né? A questão principal que eu vejo em relação ainda para fechar esse assunto, é que o comercial em si, o mercado, tudo vai passar por uma transformação. Eu acredito que as paradas não vão acabar, né? Por exemplo, fui fazer uma palestra esse ano, e aí me perguntaram, né? E aí, como é que você tá vendo inteligência artificial e tal? Cara, muito bom, a gente utiliza, a gente tem vários cenários que a gente faz para analisar a call, para analisar a ligação de venda, para ajudar a gente a ler relatório, para automatizar muita coisa. Mas ela não vai substituir isso aqui, ó. O aperto de mão. Então, eu fico feliz, porque vai sobrar tempo pra gente realmente se relacionar com as pessoas. E a gente tem que lembrar uma coisa. O ser humano, ele foi feito pra ter relações. Exato. Entendeu? Por isso que eu peguei isso, eu não sou... Tem uns caras que é chato, introspectivo e fica calado, mas a gente gosta de sair pra um bom restaurante, a gente comeu uma excelente pizza, né? A gente ficou ali falando do atendimento do local. Não era tão... Não, era bom, pizza boa, mas assim, o empresário sai pra ficar analisar o comportamento, analisando as mesas ao lado, os dates, analisando toda a questão que a gente vai fazendo ali como pessoas mesmo, igual, pô, viajei de BH pra cá, tamo aqui. Sim. É isso que é o legal. Acho que a IA ela vai deixar a gente fazer mais isso. Só que a parte comercial, cara, o cara que vai pegar o avião, você foi do agro já, como é que é pro agro? Você tem que pegar o carro, o avião, ir lá na fazenda dele, olhar, é isso aí. Tanto que eu acompanhei a mudança do mercado, que veio pandemia 2020, né? Isso. 2020, 2021 foi muito forte ainda, meio de 2021 pra frente começou a liberar. Cara, 2022 e principalmente 2023,
Cara, 2023 eu acho que tinha evento toda hora. Por quê? Porque a galera ficou tão... Assim, agora a gente quer se ver. A gente ficou tão no online. Falou, cara, agora a gente precisa se ver. Vamos encontrar e tal. Cara, e a gente viu que é uma necessidade. Sim. É uma necessidade. Que quando privaram a gente disso, assim que a liberação ninguém aguentava ver live mais, ficar bêbado em casa, cara. Ninguém aguentava, velho. E aí, tipo, porra, a galera começou a ir e tal. Então eu concordo com essas mudanças e essas posições. E aí até vendo o mercado digital, na verdade, quando a galera fala sobre o fim dos infoprodutos e tal, eu acho que é fim do amadorismo mesmo. Sim, vai passar uma régua, igual tá passando, muita gente vai sumir. Cara, tem muita gente que tá saindo do mercado. Ou vai sumir ou vai se contentar com o que fez e é isso aí, vai parar. Hoje eu tô posicionando mais pro tradicional, então atendo empresas tradicionais, né? Tô no digital ainda porque gosto de estar, é onde que eu tiro muita informação. E a gente vai nos eventos, a gente vê que tá todo mundo com a dificuldade tremenda, tá apertado, a margem tá caindo. Era um mercado com baixa barreira de entrada. Quando você tem um mercado com baixa barreira de entrada, o que acontece? Teoricamente vai entrar as pessoas e tudo vai ter concorrência e tudo mais, só que agora não tá assim. A pessoa, para ter um time digital agora, primeiro que o prestador de serviço, e assim, não que ele não possa empreender, que ele não possa ganhar mais, só que ele aprende meia dúzia de coisas e ele já acha que ele já tem maturidade suficiente para ele ter parte do seu lucro, e a gente tá vendo essa correção acontecer, não só na parte da complexidade de uma operação, mas do custo, do nível de sofisticação de mercado, de tudo isso que eu venho percebendo que está acontecendo. A gente vai a evento junto, a gente viaja junto para os grupos de empresário que a gente faz parte, e quando a gente vê esses grupos de empresário que a gente faz parte, a gente escuta uma conversa ou outra, são poucas pessoas que estão batendo no peito. E o digital ele é um mercado de muito ego, mercado de muita... E a gente não tá vendo tanta gente falar muita coisa, a galera tá mais caladinha. A gente começa a ver assim, não, mas fulano postava tanto resultado, parece que agora parou de postar. É o mal de postar resultado, você para, começa a tem um amigo meu, Lucas Paiva, né, eu mandei um áudio pra ele assim, mano, quando o cara tá sumido, ou ele tá devendo todo mundo e tá fudido, ou ele tá fazendo muita grana. Ou ele tá fazendo muita grana, tá calado. Assim. Inclusive, tô sumido aí, viu, galera? Tô brincando. Eu tô sumido, viu? Mas por quê? Porque tá devendo todo mundo? Aí fica no ar. Tem os credores aí do Blade Rico, como diziam os cara, influencers. E vendo isso, assim, você trabalhou em grandes projetos, conheceu grandes nomes. Você acha que vem diminuindo os dublês de rico ou ainda continua? Porque assim, cara... A facilidade do cara de falar mentira e falar merda só aumenta. Tipo... Cara, são mais ferramentas pra fazer isso. São mais ferramentas. Ele consegue fazer de uma forma muito mais organizada. Gerenciar melhor o time. Ele coloca IA pra fazer isso pra ele, então... bota. Entendeu? Ele é inteligente. E ele é inteligente. Ele usasse isso pra ganhar dinheiro... Lembra que sua mãe fala assim, nossa, fulano de tal tomou um golpe do fulano que viajava, os caras que vinham de ônibus pra cidade, ficavam uns meses, davam uns golpes pra outra cidade. É o novo cara do digital, entendeu? E esse cara suja muito o nosso mercado, velho. Isso é muito ruim. Cara. Muito. Assim, a galera, por exemplo, a galera não gostava de fazer cálculo no meu time de vendas, porque sabia que a gente ia vender, mas assim, sabe, machuca o mercado, a galera entra muito, tipo, não quero fazer sessão estratégica, quero entrar em cálculo, sabe? Então, uma das maiores objeções do nosso perpétuo, mapeando lá essa semana, é não confiar no produto, na pessoa, na entrega, se vai receber. E eu falo que eu acho que é de todo mundo, cara. Até visando isso, tipo, a gente quando foi abrir o braço de marketing para negócio local, cara, eu fui meio contra. Porque... já tinham banalizado o negócio, entendeu? E aí é foda, porque os ruins acabam atrapalhando. E eu não queria muito... eu não quero ser desse balaio. São os desserviços. E às vezes é a falta de profissionalização, a falta dele entender inteligência comercial, é a falta dele, às vezes, estudar mesmo e só executar. E tipo... Mas isso abre margem também, sabe por quê? Porque quando a gente decidiu abrir esse braço, foi vendo que muita gente estava insatisfeita com as pessoas do mercado que estavam oferecendo isso. Então, se tem gente satisfeita, se você apresentar uma situação melhor, já era.
Então, às vezes é ruim, normalmente é ruim, mas tem momento que se você conseguir fisgar ali, se você for bom, você ganha o se jogo você ali. se diferenciar, igual eu tava conversando com os meninos aqui sobre a agência, o formato que eu vejo, a agência ela vai ter que olhar para LTV, para a parte de revenue, ela vai ter que olhar para a parte de essa parte da base. E aí ela precisa de entender muito bem esses clientes, o prestador de serviço como um todo. Ele precisa entender qual que é o serviço recorrente, aquele cliente que compra dele todo mês. Ele precisa saber qual que é o cliente que compra dele de forma pontual. Sim. Então, ter a inteligência do mercado mesmo. Inteligência comercial. Isso é inteligência comercial. Nossa, eu entendi. Esse cara aqui eu vou vender para ele mais vezes. Esse cara aqui eu vou tratar, vou dar uma atenção especial. Esse cara me compra muito. Esse cara tem potencial de comprar meu próximo produto ou não. Nós estamos... Nossa, inclusive eu gravei, mas eu não mandei. Tem que mandar um vídeo ali de follow-up. A gente está negociando com um player grande, até te comentei. Onde que a gente está para fazer a terceirização do comercial dele. Eu faço planejamento ano, né? Não posso fazer um contrato desse que eu crio inteligência comercial no negócio. Eu também não tenho o braço. E dentro desse cenário de inteligência comercial, dessa negociação, a gente sente muito... essa questão de, eu posso às vezes ganhar um pouco a mais. Então, como que eu ganho nesse contrato? Sou empresário. O empresário, ele olha para uma coisa. O empresário que sabe ler DRE, ele vai olhar para a margem de lucro, para a margem de contribuição. Então, eu tenho que saber justificar o meu contrato naquele negócio, porque eu não ganho dinheiro nos 2 primeiros meses. Eu vou ganhar um dinheiro com ele no 10º e no 12º mês. Então, eu tenho que saber trigar, eu tenho que saber amarrar isso muito bem na eficiência. Então, é um contrato complexo. Então, vou construir uma inteligência comercial, setor comercial do cara, depois eu vou deixar rodando, eu posso continuar acompanhando, mas a ideia é que ele toque lá depois. Esse é um cliente muito específico de milhares, de centenas, de dezenas de clientes que eu atendo. Só que esse é um específico. Então, o prestador de serviço, a gente tem prestação de serviço, eu tenho que entender qual que é o cliente que eu vou acompanhar ele mais e ele vai me dar um LTV maior. Até para direcionar a energia. Exato. E aí tudo bem. Posso ter o cara ali rapidinho, um serviço mais básico, e posso ter um serviço onde que eu vou construindo aquilo ali. E para construir isso vai precisar de pessoas, e vai precisar de processo. E aí a gente está nessa negociação. Então, estava escrevendo esse planejamento ali, entendendo um pouco mais de como funcionaria isso, mas eu não consigo fazer isso para qualquer cliente. Estava conversando com o Cadu Neiva no Fire, como é que funciona o seu serviço? Falei, tenho isso e isso. Nossa, você faz terceirização? Primeira coisa que as pessoas perguntam. Eu falei assim, mano, eu só faço se eu quiser pegar o projeto. Hoje eu só tenho 2. E os 2 projetos eu tenho ideias. Você tem um de pós, não é? É um de pós-graduação para médico, inclusive da doutora André Antonioli, uma referência, fala de medicina regenerativa, da primeira pós. Legal. E um negócio que a gente está cuidando da parte de expansão agora, oficialmente, na parte de medicamentos, né? Suplementação, encapsulados, tanto a parte hormônio, citostáticos, então é um laboratório, né, de manipulação. Estou cuidando, esse é totalmente B2C, olha que louco. Totalmente inside sales, mas B2C, volume, ticket médio de R$250, muitas vendas por dia, então tem as complexidades, mas a gente está implementando inteligência comercial. Então hoje eu estou muito focado nesses 2 projetos, né? Tenho liderança nesses projetos que tocam com base na minha orientação e direcionamento, e eu atuo ali como um advisor, um conselheiro, né? Um conselho onde que a ideia é realmente crescer com esses negócios, mas não é todo negócio que eu consigo fazer isso por inúmeras coisas, né? Inúmeros fatores. Então, para o prestador de serviço, a dica que eu dou é ele, o que ele consegue abraçar mais? O que ele consegue, talvez, em poucos clientes, talvez aumentar um pouco mais a margem de lucro naquele cliente e entender muito bem, porque às vezes a pessoa quer vender para tudo, para todo mundo, para tantas pessoas, ele não consegue, às vezes, condensar essas informações e fazer um bom serviço, aí pega um tanto de coisa, não faz nada muito bem. A gente está fazendo 2 Black Fridays agora, não peguei ano passado, a gente acaba tenho parceiros, né, eu tenho braços ali, e aí dentro dessa Black Friday, a gente entende que a limitação é exatamente você saber o time, são produtos que eu faço de forma pontual, uma terceirização pontual, então sabe, você tem que ter esse tato como prestador de serviço e a gente como empresário em saber fechar bons deals. Boa, muito boa, muito bom, muito bom. Inclusive, Mata, nível de falar de processo rapidinho de novo, claro. Se pudesse, a gente tava conversando no almoço e o Hugo até tava perguntando algumas coisas pra ele com relação à estrutura, e ele falou uma coisa interessante.
Que ele falou assim, cara, que a gente citou algumas partes nossas lá, ele falou, cara, você tem que no início, no começo, você vai ter que ser o closer. Eu esculachei ele, né? De uma forma mais educada aqui. Esculachei ele. Ele deu uma esculachada, tipo assim, porque, por exemplo, a galera quer muito delegar, igual você falou, pô, uma pessoa lá de closer, só que se você, dono do negócio, não entende o processo, você não consegue ser esse líder pra esse cara pra ajudar a pessoa a começar a converter mais. Se você pudesse dar uma dica pra galera, no ponto de vista... Independente do tamanho que o cara tá. O cara não tem um time comercial ou tá muito embrionário. Tem, sei lá, uma pessoa que faz uma pré-qualificação ali e depois joga pra alguém vender, um dos donos, um exemplo. Qual que seria uma dica, assim, quais são as pessoas ideais, o que ela deveria fazer nesse começo? Ter um SDR pelo menos, ou não tem que fazer tudo, depois pega um SDR, depois um closer, enfim. Como é que seria esse processo? Supondo que ele já tem um marketing que traga leads pra ele, né, obviamente. E se não tiver, chama nós aí. Primeiro que, pra quem não sabe, essa pergunta ela veio de um baita treinamento que a gente deu pro time aqui. Inclusive, né? O time... Inclusive, gostou Gostei. Do treinamento? Cara, os meninos fizeram perguntas muito inteligentes e, inclusive, te parabenizar. Gabriel falou bastante. Ó, Gabrielzão. O novato também, né? O novato falou muito. Não tem o nome dele, novato. Iron. Ele entrou hoje. Iron. Não, velho, ele entrou essa semana. Heron, sei lá. Ele veio hoje. Vamos puxão de orelha. Não, mas os meninos... Ele tá híbrido. E te parabenizar, eu e o Gustavo, a gente tava conversando sobre isso antes de começar. Ele falou, cara, é uma parada que eu gosto de fazer aqui, porque pessoa de novo, né? E, cara, vou falar de inteligência comercial, uma galera de todos os setores, mas é uma dinâmica bem interessante. Eu vou até adotar isso no meu negócio específico, né, na WeHave. E eu achei muito legal. E a galera trouxe perguntas inteligentes. Assim, todo mundo participou. Foi legal. Todo mundo trouxe perguntas. Eu falo, eu não pude participar, né? Mas assim, eu acredito que não teve nada muito a fundo em perguntas extremamente técnicas. Mas teve um contexto geral que é importante do time saber. A gente passou por esses pontos aí que foi legal. E, tipo, já volto na sua pergunta, que, pô, baita treinamento. E depois a gente foi almoçar. E aí no almoço a gente... ele veio me perguntar algumas coisas, eu dei uns culachos nele. Que é, mano, o que eu faço? Por onde que eu começo? Que é muito comum, né? Você ter essa dúvida. Eu falei, cara, você vai começar trazendo, validando seu processo de pré-venda. E o processo de pré-venda pode ser feito por uma única pessoa, não tem problema, tá? A pessoa pode fazer vendas e pré-vendas. Mas, partindo da premissa, igual você falou, que a pessoa ela tem uma geração de demanda de forma consistente, ou ela tem um mínimo de geração de demanda, a partir desse momento, você já começa a olhar para a parte de vendas. Porque se ela não tiver uma geração de demanda, que seja por parceiro, por indicação, ou até mesmo de forma orgânica e natural, aí realmente ela tem um outro problema, que não é comercial. É de geração de demanda, que não adianta você criar um time comercial para quando você não tiver demanda. Se não tem geração de demanda, o time comercial vai ficar... Você vai contratar um vendedor, ele vai ficar ali, ocioso, você vai dizer, o cara tá ali e tal, não serve para nada. Então, partindo dessa premissa que ele já tem pelo menos uma base, uma entrada consistente de leads. O cara já tem a mais que ads com ele, assim. Exatamente, que ele já tem acompanhamento de vocês. O próximo passo dele é entender muito bem essa demanda. E aí essa demanda, a dica que eu te dou, não falando da primeira dica ali, que é trazer mais de uma parte mais de processo, igual você me pediu, é entender muito bem as personas. Dentro dessas personas, exemplo, eu tenho 4 personas, tá? Eu tenho 6, mas eu foco em 4, porque as outras 2 os caras que são concorrentes, que entram e tal, ou que não são concorrentes, eu não considero assim, porque tem mercado para todo mundo, mas que eles vendem também comercial. Eu ensino muitas pessoas que fazem implementação comercial, por ter uma metodologia já mais embasada, e tem outras 4 que são o cara que, vamos considerar que ele está validando a oferta ou negócio. Ou seja, ele tem um problema. Que não sou eu que resolvo. Mas ele tem um problema de vendas, concorda? Sim. Eu tenho o segundo problema do cara que tem problema de geração de demanda. Esse cara precisa de quem? De nós. Pô, qual que é o arroba? Mais que ads. Arroba mais que ads. Arroba mais que ads. Então esse cara ele tem um problema de marketing. Sim. Só que ele também tem um problema de vendas, concorda? Sim. Tem um terceiro cara que ele tem problema de conversão. Que é esse cara. Esse é o cara que eu mais consigo ajudar. Porque se ele entende as personas, se ele entende a jornada e a gente consegue criar rotinas específicas para atender essas personas, ele vai conseguir vender mais. Aí a gente vai analisar a taxa de passagem e motivo de loss. E eu tenho a 4ª persona dentro do meu negócio, que muitas das vezes são enterprise, são consultorias pontuais,
onde que eu ajudo negócios que já estão escalando ou estão entrando em fase de escala. Ou seja, tem um time, tem uns clientes de Curitiba, o Daniel e o Lucas, da Pod Educação. Os caras, por exemplo, eles estão nessa fase de escala. Eles me contrataram porque eles querem saber mais sobre como utilizar melhor o CRM, como resolver os ajustes finos. É como se fosse... eu não entendia quando eu vi o Phelps na beira da piscina conversando com o técnico dele. Pô, ele é o Michael Phelps. Ele só nada. Só que a perspectiva do técnico do Michael Phelps, na braçada, ele estava vendo a braçada dele descer muito assim, ela precisava descer mais assim para ele conseguir ter mais atrito com a água. É como se fosse esse ponto. Então, eu consigo ajudar os 4. Mas quem são os meus perfis de cliente ideal? O 3 e o 4. Mas eu consigo ajudar também. Porque às vezes o cara é um fã, ele quer contratar, ele quer já construir aquela inteligência comercial. O exemplo, já aconteceu. O cara tem dinheiro pra caralho. O negócio dele, ele tá iniciando um novo negócio. Que nesse negócio ele tá validando. Mas eu consigo ajudar ele. Então, percebe-se que, na hora que você vai entender essas personas, vai ficar muito mais fácil para você criar a jornada, a régua de relacionamento, entender qual a objeção de um vai ser a objeção de outro, vai ser diferente da objeção de outro, e a gente começa a ter mais inteligência comercial. Então percebe que no meu negócio eu já faço isso. Eu vendo muito para os mesmos clientes. São os clientes ideais. Eu mantenho esses caras. Pode ser que ele não tenha um produto contínuo, mas de vez em quando ele vai me contratar um headhunter, ele vai me contratar uma consultoria pontual, online ou até mesmo em company, exemplo que a gente fez hoje. Então, vai muito dessa premissa, entender as personas, porque se você sabe, e às vezes realmente no início a empresa, nossa, eu vendo para, não sei qual que é a minha persona. Então saiba quem não é. Saiba quem não é a sua persona, pra você não focar energia naquilo ali, porque muitas das vezes o comercial, ele aloca energia errado. Ao alocar energia errado, o que acontece? Não dá conversão. Ele não converte, ele não vende. Aí a casa pega fogo e ele não vende. O que acontece, vendedor? E cara, você falando de processo comercial aí, eu lembrei de uma coisa que... Mudando totalmente, mas cara, é porque não tem como eu deixar de comentar. Hoje esse papo tá bem técnico, inclusive, né? Tá bem... Mais tarde... professor de Química e Física. É o que eu falei. Ele falou pra nós isso hoje. Gente, vocês vão ver que é um professor de Física e Química. Aprofundo na parada. E hoje a gente vai sair pra... Amanhã a gente tem um evento, lógico, mas vamos sair daqui a pouco. Lógico. Aí a gente pode, fora das câmeras, que a gente pode contar umas fofoquinhas, né? Das fofocas. Mas tá bem técnico esse papo. Agora, se você quer saber dessas fofocas que a gente vai falar... 100 likes nós recebemos. Deixa no comentário aqui e fale assim... Quero saber das fofocas, que aí o Mata volta aqui pra gente falar essas fofocas. A gente grava com o celular e coloca no final dos vídeos. Cara, inclusive hoje a gente participou de uma fofoca. Vamos contar essa. Nossa. Vamos contar essa. Inclusive, edita e coloca assim, ó. Se você ficar até o final, você vai saber de uma fofoca que nós presenciamos hoje. Tá vendo? Entendeu? E aí, olha que lance. A gente presenciou. Conta aí, Gustavo. Cara, nós chegamos no restaurante. E aí, de repente, sentamos lá, né? Todo mundo, fomos uma parte do time e tal. E, cara, uma mulher olhando loucamente, assim, em pé, do nada. Do lado da nossa mesa, do lado assim. da nossa mesa. Como se ela ficasse na cabeceira da mesa ali, ó. Entre 60 e 70 anos. E, tipo, em pé e olhando. E a gente, tipo, cara, eu comecei a ficar cara sem amarrado graça. Eu falei, e tal. velho, porque não era uma olhando... Tava com a cara feia, claramente. Não, era olhando um Pô, cara... Gustavo, intimidante. Não tinha feito barba ainda, mas tava bem, né? E aí a gente já pensando assim, velho, isso aqui, porra, o que será? Já tava meio sem graça. Ela foi pro lado ali. Aí a gente já assim, velho... Aí eu já olhei pro Mata, porque ela tava tão próximo da gente que não dava pra comentar quando ela tava próximo, porque senão ela iria escutar. A hora que ela vai pro lado, eu já achei, velho, que é isso que tá rolando? E o Mata, velho, vai dar treta. Já vamos filmar. Não, eu te perguntei assim, mano, essa mulher aqui tá incomodando vocês, não? Vocês não perceberam isso, não? Aí nós percebemos, eu olhei, pô, tava, mano. Eu falei, velho, parece que vai rolar alguma treta aqui do João Kleber, tipo isso, alguma desculpa. Aí a galera já começou, né? O que é? É traição? Será que ela vai quebrar o pé? Eu falei, mano, qualquer coisa. Eu só não quero ser o Pablo Marçal e ela ser o Datena e quebrar uma cadeira nas costas de alguém, eu na minha, entendeu? O Otávio começou a filmar na hora que ela foi brigar com o cara, o cara, nossa. Não, foi no carro do cara. Dois velhos brigando. Dois velhos brigando. Pô, velho já não tá na hora disso, né? Vai pro baralho, vai pro bingo, vai pro... Caldas Novas. Mas eu quase fiquei com medo dela lá, porque assim, porra, tava meio sinistro. Mas
A parada que eu lembrei é que, assim, cara, eu não sei como é que tá hoje, mas teve há uns dias atrás, meses, sei lá, viralizou, na verdade já tem um tempo. Começou uma galera a produzir conteúdo fechando call de vendas. Nossa. Agora eu puxei o assunto. Isso aí. Puxei o assunto. Adoro a polêmica, velho. Todo mundo. Tem um momento de educação, é um pouco de droga, um pouco de salada. É um momento de educação, um momento de fofoca. Aquela pergunta que a gente faz pro Mata. Você vai gravar conteúdos assim na sua jornada? Você critica? Não, e antes disso até, cara, tinha um menino que, assim, cara, não conheço ele. Fala o nome dele aí na tela. Pior que eu não conheço, não sei, mas ele... cara, mostrando lá e ele, não, porque... Tem vários, né? Tipo, nossa, o meu produto... Desse jeito eu não vou fazer esse preço pra você, não. Esse é clássico. Ele fala assim, não, então vai ficar sem e esse é clássico. E, cara, eu olhei aquilo e pensei, funcionou como marketing, né? Funcionou como marketing porque né? Sim. eu parei pra assistir. Qual é o objetivo daquele vídeo, né? Eu parei pra assistir. Funcionou como marketing, tenho que respeitar. Mas, porra, como vendedor, tentando passar algum ensinamento, eu falei, cara, eu acho que isso aí é muita bullshitagem pra... Mas no comercial como um todo, com todo respeito à profissão, ao setor, existe muita bullshitagem da galera na internet. Inventam umas modas muito federal, assim, que eu falo, mano, depende, Porra, vocês começam a categorizar um trem numa generalização danada e, né, atrapalha no seu momento de vender depois, né? Tipo assim, cara, não é assim que funciona, etc. Vamos lá. Primeiro, você não vai me ver fazendo isso, tá? Porque eu não faço call de venda. As calls de vendas que eu vou fazer é call de negociação com o empresário, então tem informações sensíveis, eu não vou fazer isso, tá? Segundo, que tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer mercado, tá? Com certeza. Terceiro, que tem pessoas também boas que fazem esse tipo de react, que o objetivo é o topo de funil, né? Hoje a gente, inclusive, presenciou uma treta no mercado digital aí da galera falando, um falando sobre o outro, sobre cristianismo e o outro tacando pedra. E um negócio de pau torando. Marcação dos stories. Brother nosso, inclusive. Brother nosso, inclusive. Então, assim, eu não critico quem faz. Peraí. Eu critico quem faz, peraí. Mas eu não critico a pessoa, beleza? Isso eu quero dizer. Entendo. Não tô criticando a pessoa. Tô criticando aquele ato. Aquele ato. Beleza? Entendi. E eu acho que... eu acho não. Eu tenho certeza e eu acredito que isso é um desserviço para qualquer time de vendas. Porque o processo... E até um desrespeito com o cliente. É um desrespeito na minha visão. Desse jovem, esse garoto... Ele é mais novo, né? Desse garoto, desse menino eu vi também... Eu acho que é uma prepotência tão grande. E esse menino mesmo, criança, ele vai aprender tanta coisa com a vida ainda sobre relação comercial e sobre relação de pessoas. Porque ele atrás da cal dele ali com a produção, com a tela que ele tem ali, dividindo, ele fazer aquilo ali pessoalmente com o cliente é outra coisa. Ele nunca fez uma venda presencial. E, velho, sabe o que eu fico? Provavelmente. Eu tô aqui me segurando, porque assim, na verdade... Segura não, se solta. Vai. Na verdade é o seguinte... Dá uma cerveja esse cara. Na verdade é o seguinte, eu ia falar assim, pô, quem é esse cara? Primeira coisa, eu nunca ouvi falar de você. Aí eu parei porra, tô sendo prepotente, porque eu não conheço todo mundo no mercado. Mas aí eu lembrei do fato. Falei, irmão, eu vi o Marcos Paulo dia falando isso há muito tempo atrás. Ele falou, essa galera fala que é milionário e tá na cadeira gamer deles no apartamento de 2 quartos dele, que um é escritório. E falando que é milionário. E, velho, vamos ser bem realistas? A galera não é, né? Tipo, não tem esse dinheiro todo que tá falando lá. Porque senão a cadeira não era aquela, a estrutura não era aquela, o computador não era aquela. Dívida aí, foda. Cara, mas não é. Eu não falo nem pra fazer a dívida da parada. Só que você sabe. Você olha, você sabe, pô. E assim, igual de novo, né? Eu acho que é um desserviço, tá? Eu acho que. Acredito que isso é uma questão. É lógico, é uma estratégia de marketing. Sim. Tranquilo em relação a isso. E volto a dizer, que pode ter feito quando eu olhei, eu falei assim, boa estratégia de marketing. Causa uma sensação de raiva na gente. Polêmica, ou seja, polêmica, retenção. Exato. Eu falei, cara, se o objetivo do cara era retenção, foi genial. E até acredito que possam, eu não acompanhei, não vi, até acredito que possam ter bons argumentos e boas
contorno de objeção. A objeção ela é prevenida desde o processo de venda. O bom vendedor ele vai construir essa. Mas eu acho que é os caga-regra. Então, tipo, cuidado com os caga-regra, ele suja o nosso mercado, porque às vezes faz uma pergunta pro cara, você já tá querendo vai combater minha objeção? E, cara, se você é cliente também, cara, nada, não fica, fechado se você traz a objeção, vá aberto a ouvir o bom vendedor e não esses moleques ou esses caras que não são as boas pessoas. E, cara, tem que entender que a venda e a negociação, ela é boa. É a mesma parada da galera que acha que pra alguém ficar rico, o outro tem que ficar pobre. É a mesma coisa se eu tô te vendendo, eu estou ganhando. Não, cara, você tá ganhando de mim também. Qual que é a melhor negociação do mundo? Onde os dois ganham, pô. Onde todo mundo ganha. Onde ganha. Por quê? É a mesma coisa de quando eu vi isso falando, enfim, desse negócio de negociação, de tá. Esses dias eu fui fazer a revisão do carro, não sei o que e tal. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, agora é a hora triste, né, de pagar. Eu falei, não, pô, agora é a hora feliz, pô. Aí ele olhou, eu falei, irmão, você resolveu o meu problema, eu tô resolvendo o teu. Porra, feliz pra ambos, entendeu? Eu tô aqui pra pegar meu carro, porque se eu não te pagar, eu não pego ele. Vou ficar feliz que você fez a revisão, tá show de bola, posso viajar e etc. E ao mesmo tempo você tá feliz porque eu tô te pagando pelo serviço que foi acordado. Ambos ganharam, entendeu? Dentro da parada. Mas o Brasil é muito assim, né? Sempre tem alguém que tem que perder. Igual falar de bilionário, de muita gente. Alguém tem que perder, senão não faz sentido. Então, e é uma burrice da cabeça da galera. Então, até eu vejo isso, quando o cliente, a gente vai vender alguma coisa, você já quer me vender. Cara, peraí. Todo mundo quer comprar, mas nem todo mundo quer ter o sentimento de ser vendido. Entendeu? Ninguém gosta do vendedor, mas gosta de comprar. Entende? E tipo, eu acho que isso é um bloqueio da galera. Por causa desse desserviço dessa molecada. Porque ajuda, gera, né? Fazer isso acontecer. Tipo... E eu vi, pô, acho que tem todos os seus lados meio Miguel quando, enfim, nada contra solta vocês. O verbo aí. Não, do Caio Carneiro com o Flávio Augusto. Pô, eles têm o lado coach deles, mas assim, eles falando sobre a parada do quando você fecha uma venda, você fala obrigado. Ele falou, cara, você se ferrou. Não é obrigado, é parabéns. E aí, a hora que eu vi ele falando isso, eu falei assim, porra, olha que coisa mais simples, mas que muda a mentalidade da parada. É tipo, cara, você não confia na parada que você tá vendendo? Você não confia no mas negócio? ele caga a regra também, né? Caga a regra, né? Pô, obrigado, pô. Pixão vai cair aqui agora, vou marcar uma viagem, vou trocar de carro, sabe? Parabéns e obrigado porque, por confiar em mim. Obrigado. Então, são fenômenos, os caras são sucesso, mas, pô, tem algumas cagadas de regra que são cagadas de regra. O mercado adora cagar regra. E se for cagar regra, fala o que você quiser, entendeu? Fala obrigado, fala parabéns. Você tá fechado com a palestra do Fernandão? Se não pagou. Você já viu a palestra do Fernandão? Do Renato Torres? Do Renato Torres, do Alan Euler? Cara, a palestra dele é bem isso. Não, pera aí, do grandão, forte. O coprodutor dele? É tipo um head de diretor de operações, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que eu vi. Cara, ele na palestra dele, ele fala, qual que é a semelhança entre o Elton, o Marçal e, sei lá, enfim, o Ícaro, eu acho. Sei lá. Aí ele fala, é um bando de cagador de regra. Aí, tipo, cara, você já... E é impactante a palestra, porque assim... Ele tá meio criticando a galera dele mesmo. Entendeu? Porque ele coloca o exemplo do Elton lá, e ele, cara, um bando de cagador de regra. E ele falando muito sobre posicionar e tal. E eu falei assim, cara, de fato, A galera gosta a gente tem que cagar uma regra. Esse é o ponto. Então... Mas tem a cagação de regra boa e tem a cagação de regra ruim. Isso. Entendeu? É uma linha muito tênue. Mas, lógico que você não vai converter mais falando parabéns, mas, porra, comece a usar, já que você não sabe o que falar no final, comece a usar, então, essa linha. Parabéns. Pagação de regra, ok, pô, não vai pagar uma cerveja pra mim hoje e falar, parabéns. Você fez o melhor negócio, né? Você fez o melhor negócio. Mas, cara, todo mundo tá cagando regra em algum momento. E eu vi um dos plays, um dos plays, aparece um dia, subiu no palco, velho, deu assim assistindo. Abriu 17 looping, cagou 17 mil regras, fechou nenhum looping. Esse não é o meu formato de conteúdo. Por isso que eu expliquei pros meninos e alinhei a expectativa antes do treinamento, justamente por isso. Velho, vou falar aqui de forma densa, eu vou desdobrar
essa conversa aqui, vou te trazer frames, vou te trazer dados, vou te trazer case, porque é o meu formato, que entra dentro dessa educação. A galera tá cada vez mais burra, topo de funil, vai querer mais apertar o botão. Só que isso não existe, é uma utopia. Uhum. A gente tá... É utopia. A gente tem... O mercado é o perfeccionismo, que é diferente de ter agilidade, ter bons produtos, não é isso. Mas cagar a regra é bom. A gente também gosta. A gente tá tomando, às vezes, uma cerveja, um vinho. A gente, no nosso momento, a gente vai cagar a regra. Todo momento a gente tá cagando regra, pô. Eu aqui acabei de cagar uma regra agora. Tá vendo? Seu cagador de regra. Cagador de regra. Já corta e bota Mas no comedor de açúcar. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou muito pragmático. E, tipo assim, pra mim, as coisas tem que ter coerência, sabe? A questão ética e moral, sei lá. Tipo, eu tenho meio que essa trava, assim. Até poderia gravar uns criativos falando assim, essa pessoa aqui fez 40 mil, não sei o quê. Eu gostaria de gravar. Aí você olha pra... boa, hein? Boa, hein? Criativo, se a galera vê o criativo, isso aqui é o monstro do criativo. Mano, se você fizer uns react dos caras fazendo essas calls também de venda, velho. Caralho, explode. Nossa. Falando uma parada meio que assim, você falou, react, olhando o cara, depois vindo cagando uma regrona, plum, espancando os caras. Fala, isso aqui é um absurdo. Esse menino isso aqui é um desrespeito. Isso aqui é um menino. Marketing. Para moleque. Isso aqui é um moleque. Você é moleque safado. Cara, esquece, bomba. Já mediu. Fala nisso, Mata, como é que tá? Você tá produzindo conteúdo, você tá... Então, cara, agora... Tá se posicionando cada vez mais. Hoje eu queria até deixar um depoimento aqui pra minha galera dos Estúdios Plugo. Porra, fizeram um vídeo aqui que eu falei, gente, os caras sabem da experiência de venda, né? Os caras sabem quando eles encontram o perfil de cliente ideal. Não, eu coloquei... a paleta. Cara, ontem o Concar tava conversando lá, e o Caião, o chefe de tudo aqui dentro do estúdio, e ele é que é o nosso comercial, o nosso fechador de contratos. Closer. Nosso SDR e tudo. E aí... a hora que eu vi os dois conversando, eu falei, nossa, eu queria muito ver uma negociação dos dois. Nossa, porque o pau ia quebrar. Nossa, o pau ia quebrar. Ninguém ia entender porra nenhuma. O Concar é bom você também. Ele é perigoso, filho. Aí o Concar já bolou um plano, já falou, relaxa. Tudo o pai vai saber vender pra ele. Da mãe, mano. Ele é bom, né, velho? Ele deu. Olha aqui, esse primeiro ele jogou outro vídeo. Não mostra esse vídeo, não. Mostra o dele. Pô, meu vídeo lá, bonitão, velho. Eu treinamento em company aqui, ó. Tá vendo? E ele falei, caralho, já mandei pro meu time. Eu tô assim, porra. Fudeu. Ele é bom negociador, agora eu tô, tipo assim, né, esperando. Falei assim, vamos ver quais cortes vão sair desse podcast aqui. Se sair uns 5 cortes, talvez a gente negocie, tá vendo, né? entendeu? Aí o outro aqui já tá falando assim, como é que eu vou extrair mais coisa aí dessa negociação? Você já vai sair. A gente pode fazer um bem bolado. Se tiver 3 cortes, assim, top, a gente fala assim, caralho, aí a gente parte pra uma negociação bem avançada. Não, ô Concar, já pode falar pra ele assim, cara, então é o seguinte, eu vou fazer os 3 cortes, você vai gostar, e esses 3 cortes já tá tendo do pacote que a gente vai fechar com você. Cashback. Porra, aí ó, já... Vamos fazer o seguinte, então. Você primeiro me dá esses 3 cortes e já me manda o contrato para análise, enquanto isso eu já vou olhar com o meu financeiro em relação ao contrato e o que cabe em relação à parcela. Mas o que te impede hoje de tá fechando? Não quer... Ou então assim, não quer fechar, então vai... Foda-se, vai pra casa do caralho, não quer fechar, então tem outro que fecha. Dá nada não. Igual o menino lá. Tá ligado? Moleque. Mano, mas eu tô, assim... como eu tenho algumas iniciativas, toco alguns projetos além de tocar o meu negócio, a parte de criação de conteúdo ela acaba ficando para segundo plano, né? Sim. E é uma questão que eu não quero. Realmente quero gerar mais conteúdo. Esse ano foi o ano que eu mais palestrei, gostei, participei de exposição de feira de inovação. Você estava em todo evento, você estava em tudo quanto é lugar. Esse ano eu palestrei bastante, inclusive se você fazer evento, quiser que eu fale de inteligência comercial, pode entrar em contato aí pra gente abrir negociação. Aproveita que não tá tão caro ainda minha palestra, tá? Porque depois a gente sabe que quanto mais a agenda fica apertada, mais caro fica. Saiu barato pra ele vir pra cá, gente. Mas aqui é porque amigo, né? Porque eu vou ganhar 3 vídeos, 3 rios do Corte Podcast. E assim, eu paguei os 20 mil porque eu contratei há um ano atrás, beleza? Exatamente isso. Agora já tá mais caro. Já tá mais caro agora. E aí... Eu quero fazer mais conteúdo, só que eu tava trocando ideia com o meu time hoje. Eu sou ser humano, né? Ser humano, eu tenho uma empresa pra tocar e
a parte criativa com essa parte de gestão, de liderança, são áreas diferentes do cérebro. Eu converso muito com minha terapeuta. Sim. E para conseguir encaixar, velho. Empresário, eu quero fazer, eu tô trabalhando para estruturar os negócios, para deixar tudo organizado num ponto onde eu consiga focar mais no... Aqui, ó. Tô fugindo pra cá. Tô querendo ficar perto de você. Inclusive, ele acabou de... Ele falou que já quebrou sua objeção já. Pô, dessa aí, tipo assim... Mano, me tira de pé desse cara. ele... Caralho. Eu falei com ele que eu vou primeiro listar ao vivo quantos vídeos e palestras pra quem não escutou, que tá vendo aqui, o Conká é bom de negociação. Ele falou, cara, eu já quebrei a objeção dele. Eu falei, você tem um monte de conteúdo, a gente já faz os cortes e já produz pra você. Tá me Quanto mais palestra você fizer, mais conteúdo você vai ter. Então, basta que a gente corte eles. Então. Aí eu falei, não, mas eu volto em Uberlândia e tal, você... Mas, voltando, então, tipo, tô fazendo essa transição, né? Porque você não consegue migrar. E a gente vê, os caras grandes fazendo conteúdo, é um formato de lifestyle business, que é uma parada que a gente já conversou sobre. Quero fazer mais, mostrar a jornada, ter uma pessoa. A gente vai em muita empresa legal. Tem coisa que não pode mostrar, mas tem coisa que pode. Então, eu quero ir mais para essa frente de criar conteúdo, para falar mais de forma densa também. Quero ir pro YouTube. Mas é uma virada de chave, é uma transição. Eu tô nessa virada de chave esse ano todo, fazendo essa transição para me posicionar, não me posicionar, mas para gerar mais conteúdos, para estar mais presente no digital. A gente tem uma presença, lógico, mas não tem um canal no YouTube ainda, não tenho uma rotina consistente por causa de agenda, viagem, tudo, mas vai dar bom. Estou em fase de mexer as coisas para conseguir transitar dessa área, formar novas lideranças. Isso é um pouco do operacional também. E, assim, a hoje parte... ele já não tá mais, mas... a parte operacional sempre tem, né? Você sempre desce ali para resolver algum problema e tal. A gente tem meu negócio é muito enxuto. Meu negócio tem um relacionamento com o cliente direto. Então, eu gosto desse contato. É onde que eu vou, de fato, validando esse processo. Mas eu quero mostrar mais isso, entendeu? Perfeito. Quero mostrar mais, igual eu tive um insight hoje. Nas entregas eu posso ali, talvez, gravar as entregas e a gente, sabe, arrumar uma dinâmica. Então, eu tô no meio... acredito que a transição que eu tô fazendo é entendendo o meu formato, entendendo como que é o meu processo criativo. Então, eu tô começando a escrever os roteiros dos vídeos no YouTube, que tem que ter roteiro. Não que não possa ter um vídeo você abrir a câmera e falar, mas quando você fala de metodologia, de embasar as coisas, você tem que ter o mínimo de organização para aquilo fazer sentido para o público que tá consumindo aquele conteúdo. Mas é o conteúdo de física e química. Exato. Não é o conteúdo de React de Cal. Não é o conteúdo topo de funil. Não é meu. Tipo, minha parada é outra. Minha parada é realmente processo comercial, time, setor, empresa. Eu não tô falando de uma coisa isolada. O processo de venda, até voltando de novo nos molecotes de análise de cal, de reação que joga a cal ali, são tantas coisas para acontecer aquele fenômeno de entrar um cara para comprar e um cara para vender, eles conversarem. São tantas pessoas envolvidas, tantas coisas, que é um desrespeito você achar que o que você falou de isolar a objeção ali é o que fez o cara comprar. Tem um contexto todo construído anterior à venda. A indicação que o cara veio pode mudar tudo. E aí esse é o ponto. Então eu tô me posicionando, quero sim. Isso aqui inclusive é uma ótima oportunidade de me expor mais. Obrigado, depois de um ano, né? Depois de um ano que o cara tá prometendo vir aqui. Prometeu, aí eu... Porra, e também não julgo, porque, porra, a agenda e vai batendo. E não, vamos. Mas esse deslocamento. Mas a gente tem que colocar a data e comprar passagem. É igual viagem. Tem que fazer isso. Eu tenho que pegar ligação, embora e chorando as pitangas da vida ali, né, Gustavo? Cara, e aí, o que você vai fazer esse mês? Vou fazer um evento aqui. Pô, pai, legal, me coloca pra palestrar aí. Bora. A gente já grava podcast. Já fica aí. Bora, então. E é isso aí. Mas é bom, cara. Eu acho que tem que dar as caras. É um desafio que eu particularmente também tô tendo. E é a mesma parada. Tipo, eu quero... Acho importante, mas estruturar tudo para colocar isso para rodar não é muito fácil, não é simplesmente pronto, vou começar a produzir conteúdo. E olha que eu falo isso até para os clientes, eu falo, cara,
Eu tenho um time inteiro para fazer isso. Eu faço isso para diversas pessoas, mas eu entendo que é uma dor, principalmente porque a fonte de renda não tá ali, né? Exato. Entendeu? Naquele momento, Naquele momento. Exato. E tá muito relacionado a esforço. Onde que você vai colocar seu esforço? Onde que o negócio precisa? O que eu tô tentando é fazer o mínimo possível. Sim. Sabe? Tipo assim, a Cortella, né? A Cortella tem aquela frase: faça o seu melhor nas melhores condições que você tem. Caralho, hein? Olha essa imitação. Gostei dessa, velho. Gostei da imitação. Muito forte. Faça o seu Cortella, então. Eu sou um péssimo imitador. Eu não excelente. sei imitar nada, velho. Eu sou muito ruim nessa parada. Ele sabe. Eu não sei, minha voz é fina, velho. Tenho um próximo. Corta. Cara, mas... Ih, olha o cara. Já começou a virar bagunça aqui. Já é sexta-feira, bagunça. Nem tomou uma ainda. Hoje é nem tomar... falando nisso, tá na hora, hein? Caiu a caneta. Cadê? Quanto tempo aí de podcast já? Caralho, velho, tem quase 2 horas que nós estamos aqui, 1h45, duvido, velho. Caramba, velho. Toma corte. Passou rápido, né? Caralho. Toma corte. Ih, já vamos vender. Já vamos vender. Sabe o que nós vamos fazer agora, turma que nos assiste? Agora nós vamos usufruir dos locais uberlandenses. Nossa, sair pra degustar uma boa comida. Um bom vinho ou um bom chopp. Entende? Ver uma galera diferente. Ver uma galera diferente. Sai do estúdio, né? Exato. Ver a luz da lua. Sair do nosso ambiente. Mas antes disso, nós temos outro ritual do ritual. Nossa. E que esse envolve o convidado, e esse vai ser legal pra você. Eu gosto de explicar o motivo, porque assim, a galera que já assistiu mais de uma vez eu explicando isso. Não, você tem que explicar sempre. Sempre. Eu também não sei. Entendeu? Que o primeiro Acabei episódio... de falar que eu não escutei nenhum, né? Tá tudo bem, talvez você não chegou até esse momento, mas a partir de agora você vai ter que assistir, né? Você assistiu o meu vlog que você está nele? Acho que nem esse. Viu porra nenhuma. Não assisti. Você já tá no YouTube sem saber, velho. É mesmo? Já tá. Onde? No Chile? Você já no Chile? Exato. Você já é um cara ícone. Eu tava bem palhaço naquele Você é um cara ícone já dentro do meu canal. Pegou o microfone. Pô, o Gustavo tava fazendo cada piadinha linda, mano. Triste, sabe? De baixo calão. Nossa, tava... Pai, eu nem lembro disso. Cara, mas a gente... Antes de começar, eu sou um consumidor nato do YouTube. E eu sempre vi a galera falando, se você gostou desse conteúdo e tal, deixa o seu like, se inscreve aí e tal. Eu falei, porra, velho, isso deve ser muito da hora. E aí, a primeira vez que a gente foi gravar o podcast, o primeiro episódio do podcast era eu e o Tafuri só. E aí eu falei, porra, agora é a oportunidade que eu tenho de falar. Pô, se você gostou desse negócio, deixa seu comentário e tal. Aí, beleza, no segundo episódio eu falei, pô, velho, talvez não seja só a minha vontade. Talvez seja a vontade do meu convidado também. Obviamente, passaram pessoas por aqui que já tem canais no YouTube gigantescos, que já estavam acostumados, mas tem aquelas pessoas que ainda não fizeram. Eu falei, cara, nós vamos dar a oportunidade pedindo para o convidado fazer essa chamada. Se você gostou desse conteúdo, para já ir entrando no clima da sua produção do YouTube. Então já posso ir? Já pode. Mete bala. Se você curtiu esse episódio aqui, cara, pelo amor de Deus, né? Não vai dar mole, já deixa o seu like, comenta aí. Qual foi a melhor venda que você já fez? Conta pra nós, a gente quer ler seus comentários. O ADM vai responder todos. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. O meu é o Matheus Mata, Matheus com H, Mata com 2T. Meu amigo, Gustavo. Gustavo Lopes.os e João Vitor Taff. Nós vamos deixar aqui na descrição. Nós vamos deixar aqui na descrição para vocês todas as redes sociais. Todas. E se você não deixa de dar o like, eu vou te falar a melhor coisa. Manda para aquele seu amigo empresário que deixa o processo comercial de lado. Manda para aquele seu amigo líder de vendas. Manda para aquele seu amigo que quer construir um time de vendas, porque aqui teve aulas e cursos com Matheus Mata. Aí sim, boa. Meu irmão, obrigado pelo convite de novo, pela recepção, demais, todo o time. Valeu. Parabéns pela estrutura, galera. Você é casa aberta sempre aí, se quiser vir fazer outro episódio. Ó,
Galera de Uberlândia, região Triângulo Mineiro, precisar de gravar curso, gravar podcast, Estúdios Plugo. Se precisar de time de marketing, temos Mais que Ads. Se precisar de lançamento, qualquer coisa, infoprodutos, precisar de alguém para vender, tem eu. E é isso. Valeu, muito obrigado. Demais, galera. E, pera aí, só pra gente acabar, eu também tenho um podcast, ele está Você tem um podcast? Inclusive, ele tá voltando agora, a gente gravou 6 episódios, saíram 4. Lá em BH mesmo. Lá em BH, assim, pode ser, a gente pode gravar no Estúdio Plugo também. Tá. Pode voltar aqui. Tá convidadíssimo vocês dois. Eu e a Mel, querida. Eu ia falar, a Mel participa também. Nosso podcast chama Conversão. Acho que eu já vi uns cortes no seu... Conversão, marketing, ela é marketing, eu sou comercial, conversão, conversa grande. Todo mundo tá ganhando. Fiquem convidados aí pro próximo, pra uma próxima oportunidade. Vocês. Já vamos marcar. O negócio, já sabe, né? Uma passagem chega. Exato. Tá, compromisso público. É isso. Compromisso público. Valeu, galera! Até mais, até o próximo episódio. Nós.